Fala aí, meu povo! Ah, que beleza! E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um podcast aqui do Fotologia. Estimada presença no nosso podcast hoje aqui. A pessoa que me permite virar a cabeça para falar com vocês. Gisele Marim, aqui hoje da Coluna Smart. A gente vai conversar, vai tirar todas as minhas dúvidas, na realidade, né? Sobre quiropraxia, que muito provavelmente pode ser as suas dúvidas também. Então, em primeiro lugar, muito boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Cara, olha só, uma pergunta que eu quero começar fazendo. Pois não. Que é uma pergunta que eu tenho, minha própria, pessoal. Como é que a gente tem que lidar com a quiropraxista? Chamar de doutora? Gisele Marim? Não? Como que é? O que tu me diz sobre isso? Cara, isso daí é meio complicado, né? Esse negócio de doutora é meio complicado. Na minha opinião, vamos lá. Vai. Minha opinião. Sim, não tô julgando quem gosta, quem não gosta, quem gosta de chamar de doutor, o que for. Mas tem a quiropraxista que gosta, né? Minha opinião. Tá. Pra mim, doutor é quem faz doutorado. Certo. Ponto. Eu não tenho doutorado. Então não é doutor. Não sou doutora. Beleza. Entendeu? Mas a maioria das pessoas gosta de chamar, isso é uma questão cultural, acho que até de respeito, né? Muito, Sim. a linha de advogado, a linha de médico, né? Tem muito quiropraxista que gosta de chamar de doutor, mas eu não... As pessoas me chamam eventualmente também, eu não falo nada, eu lido Sim. de boa, mas não costumo divulgar, falar nada do que faz a questão de meu marketing ou propaganda, tenho doutora, porque pra mim, doutora é quem tem doutorado. Então eu sou a Gisele Marim, eu sou a Gisele, a quiropraxista. Tá, peraí, calma. Bom, eu pra aprender a falar esse nome eu demorei tipo quiropraxista. Me explica primeiro, por que esse nome, o que é? Pro pessoal, assim, o cara não sabe, caiu aqui de paraquedas, tá aqui. Cara, ele tá falando com uma quiropraxista. Que diabo é uma quiropraxista? Na verdade, se tu for ver a palavra quiropraxista, ela vem divide ela em duas partes, né? Quiro e praxista, né? Então Certo. quiro é mão, prática com as mãos. Ah! Né? É dali que sai o nome quiropraxista. Quiropraxista. Né? Prática com as mãos, né? Tá, Então, porque existem ferramentas, né? Instrumentos que a quiropraxista usa, né? Várias coisas para liberações miofasciais, para correções de técnicas específicas. Certo. A própria maca em si tem algumas coisas que tu usa na maca em si, né? Não é só a maca, tem os drop, flexão de tração, mas a palavra quiropraxista é prática com as mãos. Se tu achar um quiropraxista em qualquer lugar e ele tiver duas mãos, ele vai fazer quiropraxia. Entendi. Independentemente de ter maca, instrumento, o que for. Na Tá. cadeira, no chão, onde for, cara. Tem... Mas olha só, Gisele, eu preciso entender um negócio. De onde veio esse negócio? De onde veio a tal da quiropraxia? Na verdade, a quiropraxista, ela veio dos Estados Unidos, né? B.J. Palmer e Didi Palmer, né? Que foram o fundador, Didi Palmer. E B.J. Palmer, é. Bota aí no B.J. teu Palmer era o filho tu que não de estuda aí, David cara. Palmer. Entendeu? Vai chegar em casa agora, tu vai chegar... Ó, mãe, é o seguinte, ó. Conheci quem foi David Palmer. Entendeu? Vai. E aí, Ele que criou a quiropraxia, né? Através a história da quiropraxia, através da quiropraxia, ele fez uma pessoa corrigindo uma subluxação, que é o que a quiropraxia... Subluxação. A interferência que causa a restrição que a quiropraxia corrige, né? A gente chama de subluxação. Entendi, né? entendi. Então, a subluxação é o problema... É a causa do problema. Entendi. A que a quiropraxia corrige. Entendi. Subluxação, né? Então, existem técnicas e existem outras profissões que corrigem restrições de movimento. A quiropraxia é a única que corrige a subluxação. Entendi. Que é a interferência na coluna, né? Que afeta tanto mobilidade, biomecânica, função de todos os tecidos e toda a função que afeta o sistema nervoso, que é a comunicação entre o cérebro e o corpo. Tá. Então, esse cara que, corrigindo uma subluxação, fez com que essa pessoa voltasse a ouvir. Não, né? calma. Então, Pera, essa é a história. Para tudo, desliga tudo aí, né? Como assim voltasse a ouvir? Mas se não é um negócio, não é na coluna, meu Deus do céu. Exato. Eu não sei o que eu tô falando. Exato. Eu não lembro nada. É que, na verdade, assim, ó, como é que teu corpo funciona? Como o corpo Como o corpo funciona? Tu tá aqui falando comigo. Certo. Agora.
né? E aí teu coração tá batendo, tu tá respirando, tu tá... Assim a gente espera, né? E tá tudo funcionando. Tu tá pedindo, tu tá mandando, tu tá dizendo, olha, o coração tem que bater, olha, tem que sair a voz, olha, tem... Tu sabe que tu tem que fazer, tu manda a função, levanta o braço, mexe o braço, fala, vira a cabeça, o olho e tal. Mas tu não sabe como esse mecanismo funciona, tu não tem que explicar isso pro teu corpo. Tem uma galera até que fala que é tipo um outro sentido isso, né? Que o corpo tem meio que uma... Na verdade, assim, ó, o corpo ele é muito inteligente. O nosso corpo é inteligente, ele faz um monte de coisa por si só. Sim. Né? Existe uma inteligência interna, a gente chama de inteligência inata. Essa inteligência inata é tipo a parada de instintiva. É a capacidade que teu corpo tem de se autorregular, de funcionar. É a inteligência inata, teu corpo funciona... Tá, mas como que esse cara conseguiu fazer essa treta com a inteligência inata e a pessoa voltar a ouvir? É que, na verdade, ele corrigiu essa informação, né? Então, assim, tu tem a coluna, né? A medula espinhal, tá? A medula espinhal, ela passa no meio da nossa coluna. Vou pegar aqui um modelinho para você entender. Nosso sistema nervoso, né? Então, Sim. tem a medula espinhal, ela passa no meio da coluna, tá? No meio das vértebras. E a nossa coluna serve para duas coisas. Sustentar o nosso corpo, né? A postura, sustentação e proteger a função da medula e o sistema nervoso, tá? O que acontece? Passa no meio. Exato, passa aqui no meio. E aí cada vértebra tem essa inervação, é como se fosse raiz de árvore. Pensa uma árvore como sendo a medula. Entendi. E as raízes sendo as inervações. A parte de cima da árvore é o cérebro. Tá, Então, que daí ela vai estar ligada no corpo pela medula. Liga pelo caule, pela medula e enraiza pra tudo que é região. Mas como que o cara fez? Eu não consigo. Não, desculpa, Zélio, devo ser muito burro, pelo amor de Deus. Como é que ele fez pro cara. O que tem a ver ouvir com a coluna? Então, aí o que acontece? Aí vocês têm as regiões cervicais, torácicas e lombares, e cada uma vai pra uma vai região. querer me dizer que tem alguma coisa a ver, tipo, aqui com ouvir. Claro. Porque tudo que leva mecanismo de função. Claro. Assim, óbvio, né? Você Como que não assim, sabe que aí, não né? sabe? Na verdade... meu amor, aquela câmera pega a coluninha também aqui, tá bonitinho? Então tá, vai. Então o que acontece? Tá, quero entender a história da orelha, não conheceu ainda. Olha só, o que acontece? Cada região, cada inervação liga o teu corpo, tá? Então assim, ó, tu tem músculos, tu tem nervos, né? Tu tem vísceras, órgãos, tudo depende da função do teu sistema nervoso. Então, uma inervação, vamos pegar aqui região cervical, tá? A região cervical, a inervação da região cervical alta, ela é uma região que ela vai pra parte que liga a informação que vai pro olho, tu tá de sacanagem. vai pra audição, paladar. Aí pega a região torácica ali, ó, região de... Tu nunca tinha me explicado isso, né? Região torácica aqui, ó, pulmão, coração. Tu quer me dizer que essa região da cervical, ela é responsável... Pode ser que alguma coisa estando errada com a minha coluna... Olha só, eu posso estar falando uma besteira, por favor. Se alguma coisa não estiver certa com a minha coluna, pode ser que eu não esteja ouvindo direito. Pode. Inclusive, eu já tive casos de pacientes e... Não, só um pouquinho, peraí. Você sabia disso? Sabia disso? Tu não tinha me falado. Tu sabia? Não, tô falando contigo, sabia disso? Não sabia. Olha só, cara, não, sem sacanagem. Não, verdade. Não, gente, eu tô impressionado de verdade, eu não sabia disso. Alterações arteriais, por Olha que eu já exemplo, vi aqui várias vezes, né? pressão arterial, pressão... Eu vou te dar um exemplo, eu tenho um paciente, ele chega aqui no meu consultório e ele diz, quando chega próximo de eu fazer minha sessão de manutenção, eu começo a perder um pouco da audição. Aí você corrige a interferência dele e ele já sente que o ouvido desentope, sabe? Sim. Ele diz que ele tem aquela sensação que o ouvido entope como se estivesse subindo a serra, sabe? Aquela história? Sim. E aí, quando ele percebe isso, ele diz, ó, é batata, pode contar que minha coluna tá desalinhada. Ele vem pra consulta, alinha a cervical alta dele ali e ele sente o desbloqueio. Aí ele fica um tempo assim, até que por outras alterações, né? Meios externos de estresse, tensão, postura. É isso que eu ia te perguntar. Vamos lá, né? Eu nem sei se eu tô seguindo o roteiro aqui, meu Deus, ó. O cara não tava ouvindo. Mas isso era um negócio genético? Gente, é óbvio que ela pode não saber disso, né? Tô pedindo do primeiro cara, né? Mas essa era uma parada genética ou foi ocasionado por alguma coisa? Então, na verdade, deve ter sido ocasionado, porque se fosse genético, de fato, a correção não ia fazer o processo voltar, né, a ouvir. É que nem você pegar uma pessoa que nasce cega,
né? E você dizer que você vai melhorar a visão da pessoa corrigindo uma interferência. Não, peraí. São situações diferentes, né? Entendi. Eu, por exemplo, tenho pessoas que vêm até meu consultório que tem problema de escoliose, por exemplo. Escoliose é aquela curva, aquela coluna em S, né? Adolescentes agora estão tendo muito essa questão de problema em relação até a geração C, que todo mundo fala, por causa de essa celular. molecada que passa o tempo inteiro jogando isso, né? Isso. Então, o que acontece? Sou afilhado dela, tá aqui, ó, o tempo inteiro jogando. Tem coisas que são genéticas, tem coisas que são que a pessoa nasceu com aquilo. Tu não vai mudar a genética da pessoa, tu não vai mudar, né? Ou a pessoa que vem aqui com uma degeneração, por exemplo, a pessoa já chega aqui com 50, 60 anos, aí ela tem um baita de um bico de papagaio, né? Uma degeneração na vértebra, ou uma hérnia de disco. Peraí. Calma, peraí, só um pouquinho. Gisele, tu não tá entendendo. Que diabo é um bico de papagaio? Bico de Gisele? papagaio. Então, bico Você de gostou- papagaio. eu não tenho idade pra saber o que é isso. Né? Eu no modo meus 30 anos, eu não. Então, Vai, vamos lá. explica Então, lá. como tu nunca ouviu falar nesses 30 anos da bico de papagaio, na verdade, o que é? A vértebra, ela é biomecanicamente. O que as pessoas entendem? Ah, eu tenho quiropraxia quando eu tenho dor. Biomecanicamente, Gisele? Eu Tu tenho tá que, querendo me ó, matar. eu tenho que ir pro quiro porque eu tenho dor. Tá. Por que você tem que ir pro quiropraxista porque você tem dor? Porque quando você tem dor, Já tem problema. né? Quando tu tem dor de dente, Certo. vou dar um exemplo, tá? Tu tá com dor de dente. Tu não vai pro dentista, não faz revisão, não faz limpeza. Vamos lá, o dentista cuida do dente como a quiropraxia cuida da coluna. Tá? Tem quiropraxia preventiva. Exato. Então, assim, vamos lá. Eu tô chocado. A pessoa diz, eu não vou pro quiro porque eu não tenho dor. Pra que meu filho precisa de quiropraxia? Ele é um bebê, gente, não precisa. Por que não? Quando você tem um sinal, quando você já tem uma dor, quando você já tem uma postura errada, quando você já sofre com muitas tensões, contraturas, torcicolos, né? E tu tem uma dor de dente, por exemplo, que nem eu tava te dando exemplo. Sim. Se tu tem uma dor de dente, o que acontece? Tu já tá, vai pro dentista. Já tem uma cárie, Mas já sei tem um lá. negócio, já tem uma cárie aí. Isso aí. Aí muitas vezes chega lá só uma cárie, muitas vezes já tem que fazer um canal, alguma coisa assim. Quando você tem um sinal de dor, você começa com a sua coluna doendo, você começa a ter uma dor mais crônica, e aí é muito cultural, as pessoas vão buscando aquela melhora assim, ó. Ah, vamos tomar um relaxante muscular, vamos tomar um paracetamol. É mais prático, né? Sim. Porque é muito de questão cultural, né? Aqui no Brasil, o brasileiro ele tem muito o hábito de cuidar, de tratar o problema já. E atrás da não cura. prevenir. Ele quer a cura. Ele tem um negócio, ele quer a cura. Ó, marca aí. Gisele, o brasileiro, ele quer a cura. Gisele Né? Marim. Não tem. É verdade. Nos Estados Unidos, na Europa, é cultural mais uma linha prevenção. As Entendi. pessoas gostam mais de prevenir. Por exemplo, na linha infantil, existe muito quiropraxista que vai no próprio centro obstétrico. Já tem um quiropraxista para analisar o bebezinho logo que nasce. Porque existem alterações que podem acontecer ali na função do parto, de você ficar 9 meses ali, daqui a Claro. pouco apertadinho, né? Numa posição do C ali na barriga da E mamãe. vamos lá, né, Gisele? A gente não tá mais em 1800, a gente não tá nos tempos do Orkut, né? Exato. Pra pessoa precisar... Cara, se é visto que isso pode ter dado algum problema, por que não prevenir? Né? Exato. Então, assim, por exemplo, tem a dor de dente, você vai lá, já tem um problema. Se você vai num problema de coluna, por exemplo, a pessoa chega ali, eu cheguei aqui no Kira, a maioria chega por causa da dor, né? Uhum. Aí chega aqui, eu tô com dor na coluna, dor na minha lombar, ou dor na cervical, eu tenho muita enxaqueca. Tá, e daí tu vai analisar, tu vai fazer a avaliação da pessoa, tu pede todo o histórico, tu pede desde que a pessoa nasceu, a pessoa tá na fase de crescimento, como é que foi a demanda como é que é a rotina de trabalho dessa pessoa, né, como é que é a rotina de estresse dessa pessoa, não é atividade física, se é sedentário, se não é. Então o que acontece? A pessoa chega aqui achando que a coluna não tem nada. A maioria das pessoas, muitas vezes, que vem com exame, diz, não, mas eu já fiz uma ressonância lá e não tem nada. Como não tem nada? Se não tem nada, não tinha por que ter dor, né? Porque a dor, ela é um sinal. Entendi. A dor, ela é um sinal de que algo não está bom. Entendi. Não necessariamente no ponto onde te dói é o problema. Aí que o quiropraxista se diferencia. Aí que a quiropraxia é diferente do resto. Porque a quiropraxia, ela vai investigar o que causa aquela questão. Porque você pode estar tendo uma dor no joelho por alguma alteração no seu eixo postural, por exemplo. Você tem a coluna que ela não está no alinhamento ideal, na biomecânica, na função de movimento ideal. A biomecânica é como
como É um tem que movimentar. movimento, exato. O movimento certo, o movimento esperado da coluna é esse. Exato. E aí a gente tá com o movimento errado. Isso, aí você pode estar com o movimento errado, você pode estar com uma escoliose, que aí você joga mais o peso para um lado que para o outro. Isso Entendi. vai causar o quê? Do modo de visão de dentro para fora, vai causar as interferências, mas ao mesmo tempo, a região onde essa inervação que tem o problema está indo, seja ela para membro inferior, pegando ciático, seja ela para a parte torácica, podendo pegar a questão respiratória, a questão cardíaca, que nem a gente conversou, que pega a parte de órgãos também, ou um músculo, né? Aquela pessoa que tem dificuldade em expandir o tórax, né? Porque a capacidade torácica é menor, porque está mais travado. Então, nem sempre a dor no joelho é no joelho, né? A dor no joelho pode ser uma alteração que tu tem na estrutura da coluna, porque tu tem que entender que o mecanismo do corpo é como um todo. Entendi, não existe, não tem como isolar o negócio. Não tem como isolar né? o negócio. Entendi. Tá, né? mas peraí que eu preciso entender uma coisa. Gisele, o que é bico de Isso papagaio? aí, bico de papagaio. Então, Vai. bico de papagaio, vamos lá. O que acontece? Quando tu Ó, tem você vai conhecer o disfunções, bico de papagaio. quando tu cara. tem disfunções na coluna que vai te levar a um processo degenerativo, Degenerativo é tipo assim. desgaste. Ferrou. Desgaste. Ferrou com Não, tudo. não é ferrou com tudo. Tu tá com a vértebra com uma degeneração. Tá. Às vezes existem pessoas que têm bico de papagaio e não sentem nada. Descobrem quem tem quando faz uma avaliação, quando faz um exame, Entendi. mas a pessoa não tem dor nenhuma no bico de papagaio. Só Entendeu? causa dor em outro lugar. Ela tem outras alterações. Então, Sim. tipo assim. Tudo de quiropraxia, cara. Entendeu? Então ela acaba tendo outras coisas. Por exemplo, essa pessoa vem com dor de cabeça, né? Vou dar um exemplo. Enxaqueca. Cefaleia tensional. Ah, eu tenho muito torcicolo no pescoço. E pode muita ser o bico de tensão. papagaio. Tu pode ter uma cervical, que além... Várias coisas podem estar acontecendo na cervical. Entendi. E eu vou mostrar o bico de papagaio. Então, você pode não ter a lordose normal, né? Que a curvatura de lordose da cervical, ela deve existir, né? Uhum. Então, se tu pode não ter uma lordose, tu pode ter ela retificada, tá? Aí essa retificação... Não é bom que seja reta. Não, na visão lateral ela tem que ter uma lordose, ela é boa que seja reta assim. Na visão posterior ela tem que ser alinhadinha, uma vértebra em cima da outra. Na visão lateral você tem lordose lombar, cifose torácica e lordose cervical. Então é por isso que tipo fazer agachamento na máquina que é aquela que tem que faz o movimento, né? Agachamento na máquina é pior do que fazer o livre, né? Porque daí não te permite fazer um... Não é que é pior, mas a máquina não... muitas vezes a máquina, por exemplo, não foi desenvolvida para ti, Eduardo. Entendi. A estrutura para ti, Eduardo. Tu não consegue te posicionar nela corretamente, talvez. Ou é só uma questão de tu conseguir achar a posição ideal. Entendi. Entendeu? Então, muitas vezes, o livre, ele é bom para quem já tem uma consciência corporal. Como é que você vai botar Consciência corporal. Como é que você vai botar alguém fazer lá um agachamento que o cara não sabe nem como agachar? Sim. O cara agacha fazendo uma retificação, aí o cara agacha fazendo assim com a coluna, aí quando vê ele bota o peso aqui pra frente, ele só não cai pra frente porque ele segura a força. Mas a coluna tá ferrando. Entendi. Entendeu? Então, na verdade, academia, exercício físico, ele tem que ser feito e toda pessoa deveria fazer. Então, o bico de papagaio, voltando, o que acontece? O bico de papagaio é o seguinte, você tem uma vértebra que sofre uma alteração. Pergunta idiota, isso é um nome popular, né? O nome popular, o nome né, científico, né, vamos dizer, é osteófito. Que? Osteófito. Osteófito. Então, bico de Vai ficar papagaio. agora? Por que bico de papagaio? Olha só, vai ficar bonito se eu falar osteófito pra tua mãe. Ela sei que ela tá com a dor nas costas, isso pode ser um osteófito. Fica bonito, ó, anota. Porque bico de papagaio, o que é? A degeneração da vértebra vai acontecendo e ela tem fases de acontecimento. Sim. Né? Mas então eu não entendi o porquê desse nome. Um bico de papagaio? É. Vou te dizer. Pega esse quadro aqui. Ah, Pega. eu acho que vai Pega. pegar, né? Então, olha aqui, ó. Vou Ó, mostrar o bico de vamos ver. papagaio, ó. Vem pra cá. Tá vendo isso aqui? Sim, Se tu tem isso aqui vindo pra cá, isso aqui pra cá, o que parece isso aqui? um bico de papagaio. Aí, quem inventou o nome, eu eu não tô sei. chocado. Tô chocado. Mas aí Entendi. parece um bico de papagaio, porque a degeneração faz com que a vértebra de baixo, ela achatando a degeneração, Ela vai, tipo, ela vai comendo lá, né? criando esse processo da vértebra, calo um ósseo, achatamento, uma ossificação mais pra cima e a de Loucura, baixo mano. pra baixo. Então Mas ela vai não tem como dar bom. fazendo aqui. Não tem como, não é bom, óbvio que não é bom, né? Sim. Não é bom, isso é uma degeneração, é um desgaste. Porém, não quer dizer que porque você tem
você vai ficar com muito mais dor do que por uma outra coisa mais simples. Mas também não quer dizer que isso não possa piorar e te levar a um processo mais grave. Olha só, como é que bico de papagaio pode dar uma dor que não é no bico de papagaio? Porque, na verdade, a biomecânica, né? Ela começa a mudar. A vértebra vai degenerando e vai criando os bicos de papagaio. Ela vai mudando daí a forma. A forma com que o movimento já não é mais funcional. Tu restringe o movimento, tu perde mobilidade, porque daí esse bico de papagaio, ele já tá degenerado, a vértebra já tá mais achatada, automaticamente a função biomecânica dela já é reduzida, o disco, a cartilagem, ele já não mantém a mesma altura, né? O núcleo, ó, a cartilagem degenerada, né? Ela é uma cartilagem achatada. É como se fosse uma, vamos lá, uma bolachinha recheada. Só um pouquinho. Tu quer me dizer que isso aqui... Gente, posso estar fazendo uma pergunta idiota, muito provavelmente é. Isso aqui diminui. Exato. Essa cartilagem, uma bolachinha recheada. Vamos usar a bolachinha recheada? A minha avó, tava toda torta, que ela dizia que ela teve que fazer a cirurgia na coluna, ela teve que mexer nisso aí. Se era na parte de degeneração discal, sim. Né? Porque existem vários métodos de fazer cirurgia de coluna, né? Isso aí quer dizer que os caras mexem nisso aí? Mexem aqui, mexem na parte óssea. Tem pessoas que têm hérnia de disco. Sim. Certo? A hérnia de disco nada mais é do que... Tá, vamos ver o que é uma hérnia de disco. Vamos entender. Bico de papagaio, eu tô craque. Já sei que é bico de papagaio. Agora, hérnia de disco, vai lá. Hérnia de disco. O seu disco, ele tem uma altura normal, que nem bolachinha recheada, né? Tá. Quem não conhece bolachinha recheada? Tá. Ou babalu, né? Tá. Aí o que acontece? Tem lá o líquido no meio, tá? Certo. Aí você vai lá e você vai espremendo aquela bolachinha, aquele babalu lá, até fazer uma pressão enorme, ou uma pressão errada. Você tem um desvio biomecânico da estrutura da pessoa. O que acontece? Você vai... faz mais num lado que no outro. Isso, por causa da estrutura. Nossa, isso não pode dar. Alteração estrutural que eu te falei. É que nem um carro fora de geometria e balanceamento. Gasta o pneu de uma forma inadequada. Você tem uma vértebra, biomecanicamente, ela tem uma função, ela tem um movimento que deve ocorrer de uma forma normal. Se você não tem isso acontecendo corretamente, vou botar o peso aqui, ó. Sim. Você tem uma escoliose, ou uma perna mais curta, que nem uma perna mais curta, aí o que acontece? O quadril começa a alterar, automaticamente a base, né, começa a compensar o resto. O músculo mais encurtado de um lado, aí você começa a mostrar que já tem um ombro mais baixo do outro, a postura já fica ruim. E aí o que acontece? Tá jogando o peso mais pro lado direito que esquerdo, né? O que acontece? As fibras do núcleo, que é isso aqui, os anéis fibrosos, sim, eles começam a romper essa fibra. Gente, que troço a degenerar. Aí esse líquido do meio, ele começa a... É tipo o babalu ali. Que nem o rio, isso aí, babalu. Ele começa a vazar. Ele começa a criar espaço nesses anéis que vão rompendo. Meu pai, faz tipo uma hemorroida, um negócio horrível ali. Credo, cara, que é isso? Tu entendeu? Tá de sacanagem, dá uma olhada. Cara. Aí, o que acontece com esse núcleo aqui? Ele vai empurrando essa fibra. E ele vai empurrando a fibra lá pra lá. Exato, e aí vai saltando. Tá, mas aqui, e não pode encostar aqui na... Exato, aí quando você tem uma hérnia de disco num grau mais avançado, tá aqui, ó. Tu tá louco? Tá pegando lá esse negócio? Aí você pega aqui, ó. Isso aí. É. Não, posso? Vai lá. Tu quer dizer que nesse caso aqui é uma hérnia de disco que jogou pra fora a paradinha do líquido da... Exato, o líquido, né, do disco intervertebral, ele acabou extravasando ali. E a medula tá onde aqui? A medula é isso aqui. A medula mas, é isso e isso aqui é o sistema nervoso, né? Mas, tipo, e daí se isso aqui pega aqui... Aí o que acontece? O que vai aí acontecer? Os caras não morrem de dor. Porque assim, ó, tu pensa que tu tem aqui igual o dente. Não, tranquilo. Igual o dente, né? É a cárie espremendo, comprimindo, irritando o nervo. Cara, eu não tô de brincadeira. Eu não imaginava que era isso aqui. Irritando o nervo. E aí fica inflamando o tecido. Aí começa a comprimir o tecido. Aí tem que operar. Aí, né? Não. Calma. A operação é outra história, né? Tá, não. Operação é outra história. Tu trata a hérnia de disco, claro. Tu trata isso aí? Claro, porque o que acontece? A hérnia de disco, existem casos e casos. Por isso que é importante o quiropraxista analisar paciente por paciente. Cada um é um, né? Cada paciente responde de um jeito. Cada paciente tem que entender o contexto do porquê essa hérnia de disco aconteceu. Existem hérnias de disco que acontecem de forma traumática, acidente, trauma, né? Quedas, sim, né? E existem hérnias de discos que vão acontecendo em função degenerativa,
que é a mesma forma que vai acontecer no bico de papagaio. Vai degenerando a vértebra, a parte óssea vira bico de papagaio. A parte discal, cartilagem, vira hérnia de disco. Dá pra acontecer os dois ao mesmo tempo? Sim. Porque sim. esse cara também ganhou na Mega Sena, né? Aí pode acontecer, né? O Já cara viu tem alguém que bico tem de os dois, sim, bico de papagaio em alguns pontos, tem hérnia de disco, mas nem sempre a hérnia de disco ela é extrusa assim, né? Ela vai, que nem eu te falei, Ela tem níveis. vai ganhando espaço. Então muitas vezes é um abaulamento discal, é aquela bolha no pneu, sabe? Eu não tenho isso aí, né? Tu não tem isso aqui. Ô, Glória, tá louco. Falar se eu tivesse isso aí, né? Viu, né? Não me falar, não, pelo amor de Deus. Então acontece aquele Mas- abaulamento, então vai... Mas isso aí, o que a A quiropraxia faz posição, com isso? aí a posição da hérnia, ela vai te dizer o seguinte, depende da posição que ela já está localizada num ponto onde tem a inervação sendo comprometida, ou Sim. mais posterior, que vai pegando a parte do canal medular, Sim. aí vira aquela estenose, né? Canal medular, anota essa aí no teu O glossário. canal medular, aí vai criando aquela estenose, vai estreitando o caminho do canal medular. Vai Aí são pressionando. aquelas pessoas que na região lombar vai pressionando, o cara começa a perder, Trava trava a coluna, começa a enformigar a perna. Gustavo Vanassi, meu irmão, você pode ter uma coisa dessa, cara. Começa Não a é normal perder isso. força muscular. Tipo, perder força um braço. Pode ser. Não tô dizendo que Formigar, é, mas mas pode pode ser. Exato. Tá, mas Isso que é o importante. que tu faz aí nesse caso? Aí então o que acontece? A gente tem que analisar. Primeiro a gente faz uma análise do que causou essa hérnia de disco. Tá. Né? Se a pessoa tem um desvio, se a pessoa tem uma escoliose, se a pessoa tem só uma degeneração, se a pessoa sofreu um trauma, um acidente, uma queda, né? Qual é a posição dessa hérnia, o grau dessa hérnia. E quando tu tem uma interferência nessa vértebra, porque tu tem que entender o seguinte, que teu corpo é muito sábio. Ele sabe que essa vértebra tem uma alteração, para ele, essa vértebra não exerce mais a mesma função que ela deveria. Então acaba sobrecarregando todo o tecido ao redor, toda a função biomecânica da vértebra. E aí essa vértebra cria a tal da subluxação, Subluxação. Foi o que o cara mexeu pra deixar o cara... que é o desalinhamento. E aí quando tu tem esse desalinhamento, ele faz o quê? Ele aumenta A inflamação, o processo de interferência no sistema nervoso dessa hérnia de disco. Entendi. Então, muitas vezes a tua hérnia não está num ponto em que está incomodando a ponto de uma cirurgia. Mas tu tendo a subluxação, ela está aumentada no processo de interferência de falta de comunicação. E esse sintoma aumenta. Essa perda de comunicação na função faz com que tua hérnia seja um agravante para aquele momento. Já pegou um cara que chegou aqui, um cara, uma cara, né? Enfim, alguém que chegou aqui e tava com uma hérnia de disco, tipo, cara, não me mexo, tô Sim, travado já. Muito, acontece isso muito seguidamente, principalmente agora no inverno. É muito comum. Qual que Duas situações da hérnia de tem disco. idade, né? Duas situações da hérnia de disco. Mudança de temperatura, porque daí o músculo fica mais rígido, mais tenso em função do frio. Tá, anota um negócio que eu não posso esquecer. A parada é de me endurecer o pescoço. Quero saber disso depois da Gisele. Tá. Continua lá na hérnia de disco. E Chegou o outra cara aí, coisa, Tá. agachar ou fazer uma força da forma errada. Isso aí trava. O cara foi lá, Isso é muito comum. foi fazer uma mudança, foi pegar a geladeira. A mulher ou enchendo o saco nem. atrás. O cara foi juntar a caneta, o cara foi vestir a meia e travou. Né? Não necessariamente é uma hérnia de disco, mas pode ser que seja. E normalmente quem tem hérnia de disco tem que cuidar muito com isso, né? Porque... Mas daí o cara chegou aqui. Tu viu? Como que tu sabe que é? Claro, tem que fazer um exame. Não, a gente imagina, faz, né? mas normalmente as pessoas já... Mas tu já meio que, né? Não, tu já sabe pelo sintoma, né? Pelo histórico, aquilo que eu te falei. Tu tem que entender, para isso serve a avaliação. Entendi. Para te entender como foi, há quanto tempo essa pessoa tem essa dor, como essa dor acontece, em que momento, o que ela faz que melhora a dor, o que ela faz que piora a dor, como que surgiu, Entendi. né? Então, tem coisinhas clássicas que a pessoa te diz e te diz, isso aí é uma hérnia. Já teve caso de hérnia. O cara chegou aqui e disse que é hérnia, tá? E o cara tava aqui. Cara, pô, sei lá, uma indicação de cirurgia. Entende? E tu fez um tratamento que isso melhorou a qualidade de vida do cara a ponto de ele. Porque eu não tô dizendo aqui que ela não diagnosticou ou tal, ou disse que não deve ser feito. Mas chegar num ponto que o cara, eu acho que eu não tenho que fazer um. Porque uma cirurgia, gente, pelo amor de Deus, né? Eu entendo que deve ser sempre evitada, não é?
Na verdade, é muito comum as pessoas buscarem toda a linha médica, né, para tratar um problema, uma hérnia de disco, um problema no ciático. E claro, o médico, né, vai lá, vai investigar, vai ver que tem uma hérnia de disco, vai ver que tem uma estenose, um bico de papagaio, o que seja. E muitas vezes é indicação cirúrgica. Sim. Né? Muitas vezes vem pacientes até o consultório e eu faço toda a avaliação, eu já vejo a ressonância magnética onde aparece a vértebra ali com aquela hérnia de disco extrusa já ali, já aquela bichão, aquele comprometendo já a função de perda de força, a pessoa não consegue fazer preventivamente uma atividade física, ou a pessoa de sobrepeso, né? Pessoa obesa, né? Também dá uma pressão tamanha ali na região lombar, né? Ou na cervical, aquela pessoa que dirige muito ou que trabalha muito no computador. E muitas vezes o próprio médico diz, olha, o teu caso, ele é uma indicação cirúrgica, dá para fazer cirurgia, mas vamos tentar fazer outras coisas antes? Então a pessoa tenta procurar faz uma fisioterapia, faz um pilates, faz a quiropraxia. Às vezes, o cidadão, ele não praticou a atividade física dele a vida inteira. Exato. Né? Aí a hora que estourou, não, agora eu vou atrás da academia, né? Como é que tu vai conseguir resolver um problema do nada? Nem sempre, não. É a própria quiropraxia, que nem aquela coisa que a gente diz, a cura, o milagre. Gente, sim, né? A gente tem que ter um bom senso de entender que... Mas já teve os casos, assim, osso, que tu pode dizer, cara, esse cara aí... Teve, claro que teve. Eu vou te dar um exemplo da pandemia. Certo. A pandemia foi um exemplo clássico. O que aconteceu na pandemia? Todo mundo só ficou dormindo? Sim, também. Só deitado? Também, né? As pessoas tinham mais dor, tinham mais, um monte de coisa, né? Muita gente piorou na pandemia. Ou então o cara quis reformar a casa toda, né? Mas eu vou te dizer um negócio. O que a pandemia trouxe de positivo pro... Vou falar do consultório, tá? Eu tive muitos pacientes que estavam em indicação cirúrgica, aguardando a cirurgia, ou com cirurgia marcada, e em função da pandemia foi tudo cancelado. Não pôde fazer cirurgia, óbvio. Né? Seja pelo SUS particular, plano de saúde, que fosse. Eu recebi de tudo que é... De todos os meios, né? E daí o cara tentou E aí a pessoa disse, olha, eu fiquei sabendo que a quiropraxia pode ajudar para mim ter um pouquinho de conforto e qualidade de vida até fazer a cirurgia. Sim. Certo? Eu não sei te dizer quantas pessoas foram, tá? Não saberia te dizer. Mas eu tenho hoje, em memória, assim, 5 pessoas que tinham um baita de um desvio, bico de papagaio, hérnia de disco, né? Que não fizeram a cirurgia. O cara, então, peraí, o cara não fez a cirurgia, cara, óbvio, né? O problema continua lá, né? Mas não fizeram. Mas conseguiu dar uma qualidade de vida tamanha pra pessoa. Exato. Que a cirurgia, ela disse, vou esperar. Quanto mais tarde eu fizer, melhor. Claro, né, pô? Né? Até porque é uma cirurgia, pô, é mexer na coluna. Exato. Né? Não é... Exato. Mas teve, assim como teve 2 casos que eu me recordo, que as pessoas... A quiropraxia, assim, tudo que não é invasivo, né? Aquela coisa não é o imediatista. Inclusive, anota aí pra gente falar com o Diogo, que eu quero falar com essas 5 pessoas aí, que a gente tem que gravar, né, o depoimento dessas pessoas. A questão imediatista, né? As pessoas têm... o brasileiro gosta de tudo muito rápido, né? Sim. Muito imediatista. Eu quero a solução para hoje, né? Então, de uma certa forma, não é assim que acontece, né? Então, teve 2 pessoas, já aconteceu como outras também, comigo, outros colegas que a gente já trocou ideias, que tiveram que fazer a cirurgia. Porque era aquela hérnia extremamente extrusa já. Aquela hérnia que estava posicionada mais posterior, que já estava a própria hérnia, não era só a interferência da subluxação que agravava o processo. A hérnia em si ficava num processo irritatório o tempo todo, né? Mas aí é o quê? Uma pessoa mais jovem que, no caso, não tem aquela degeneração toda e ela optou por fazer cirurgia porque realmente o sintoma era muito grave, era muito direto, era uma dor muito aguda, aquela pessoa que tomava medicação e tentou fazer atividade física e o corpo não conseguiu responder à atividade física, fez as sessões de quiro, mas também não tem aquela coisa assim, mas tem que esperar, tem que mudar a postura, tem que mudar um hábito, não tô afim, vamos fazer a cirurgia. Então existem métodos, pessoas e às vezes não dá, né? Entendi. Então a gente tem que ter a consciência de que nem sempre, né, a quiropraxia vai resolver 100% do problema. Muitas vezes tem que haver uma intervenção de outra forma. Porém, essas pessoas fizeram o quê? Fizeram um método
cirúrgico hoje, né? Que o que acontece? Vou pegar aqui pra te mostrar, ó. Essa coluninha aqui é boa, porque Sim. ela vai me mostrar como, ó, olha a hérnia, vai acontecer aqui, ó. Olha, ó. Tá vendo? Olha, ó. Deu pra ver isso bem na câmera, por favor, me diz que deu. Né? Sério. Então tu que tá aqui com o angústia. disco, aí tu tá ali, pã, né? Sai de um Esse- lado do outro, ó. Esse é o momento que o cara desmaia. Aí sai de um lado aqui, sai daqui. Então tem umas que vem mais posterior, umas vem mais lateral, outras vem mais pro outro lado. Então depende, entendeu? Aí pega aqui, ó, vai pegar mais desse lado aqui. Ela pode ser só um abaulamento, ela pode ser maior, entendeu? Então o que acontece? A pessoa. Existem vários métodos cirúrgicos. Eu não sou a pessoa que faz a cirurgia, mas existem vários métodos. Mas um dos métodos é tu cortar o tecido, a hérnia em si, tu tira o material extravasado. Então, de uma certa forma, Não faz falta isso que tira? faz falta, lógico, né? Porque esse líquido, ele, de uma certa forma, Pra alguma coisa ele ele, serve, ele né? para de pressionar o nervo. Mas se você não é instruído a manter a prevenção, aí sim, começar a cuidar preventivamente disso, esse líquido vai Entendi. extravasar novamente, porque o líquido que tem ainda aí dentro vai continuar saindo. Entendi. Ou vai sobrecarregar a vértebra que está acima, abaixo, Entendi, né? entendi. Então, mesmo a pessoa que passa pela cirurgia, a pessoa que tem cirurgia de pino, né? Que já aí tem a hérnia, tem o bico de papagaio, tem a artrose, não tem mais cartilagem. Nossa. Aí o que acontece? Você vai só retirar o material extravasado? Nem sempre é a melhor opção, né? Cirurgicamente falando, que tem muitas Sim. pessoas que necessitam da cirurgia e tem muitas pessoas que fazem a cirurgia por não conhecer a quiropraxia, Olha aí, hein? né? Tu acha que Por quê? Quanto por cento tu acha das pessoas que... Obviamente eu acredito que a quiropraxia ela poderia ajudar todas essas pessoas. Inclusive o cara que é operado, né? Até ter mais qualidade de vida. Exato, então, eu ia te falar, tem pessoas que fazem cirurgia, por exemplo, tanto do material, né, extravasado, da hérnia de disco que nós estamos falando, ou aquela pessoa que já tem artrose, tem que botar os pinos, as placas ali, né? Cara, preventivamente, tu pode trabalhar no restante das regiões, porque aonde tu tem esse pino, tu tem essa cirurgia, Aí essa já tá região não ferrado, movimenta. né? Tá. Quem vai sobrecarregar e fazer essa função? O Não restante da movimenta? coluna. Não movimenta, né? Como Tu não movimenta? botar o pino Ela aqui. fala como se todo mundo soubesse, né? Botar o pino aqui, né? Tu bota aqui. Tipo, bota o pino aqui, isso aqui não mexe mais. Não mexe, né, cara? Porque Bom, tu teve eu que ima- fixar a região, né? O Eu médico imagino que opta isso pela deve fazer cirurgia. falta. Que o quê? Que isso deve fazer falta depois desse movimento. Alguém vai fazer essa função. Preventivamente, tu vai buscar uma atividade física, tu vai buscar uma quiropraxia, um pilates. Pra Tem quê? uns caras que dizem que fizeram essa cirurgia aí e hoje o cara faz powerlift, faz musculação, faz... Mas o cara pode voltar a uma vida normal. Nem todos conseguem. Normal. Normal não, óbvio, né? Normal nunca fica. Mas o cara consegue buscar atividades para manter a qualidade do resto. Isso é importante também. Porque, cara, tu pensa o seguinte, se tu já fez uma cirurgia aqui, tu já tem um problema aqui, tu já tem uma disfunção aqui que vai sobrecarregar os estantes, vamos buscar algo preventivo pro resto? Entendi. Senão, quando você vê, você tá fazendo nas de cima, nas de baixo, né? Tá louco, aí virando aqui. É. Então, é importante fazer, entender que a quiropraxia, ela não tem idade, ela não tem situação que não Não possa, tem idade. que não possa fazer. Deixa eu pedir um negócio. Ah, O pessoal tá falando... Eu vi uns negócios de quiropraxia em cachorro. existe Eu a vi- quiropraxia na parte veterinária, né? Tá, mas eu quero saber o seguinte, quiropraxia, até porque eu sei que a Gisele e o Diogo, nem sei se pode falar isso, se não puder, depois a gente corta. Estou com a ideia de fazer um projeto pra criança também e tal, né? Exato. A molecada você fica o dia inteiro todo jogando videogame, né? Na frente do computador, daí depois fica tudo torto. Olha lá, um ombro mais levantado que o outro, né? Daquele jeito lá, ó. Mas enfim, tipo, com que idade dá pra começar? Sabe que a gente falou muito novo tal, como é que é? Qual que é a indicação? Que a maioria das vezes, quando a gente fala agora de tudo que a gente falou, hernia de disco, degeneração, bico de É papagaio, velho, né? é tudo aquela É pessoa já... beirada, né? Não é nem... Peraí. O que tu considera veiarada? 40, né? Eu já... Ó, baixa. Eu tenho paciente Não. Como baixa? Gisele, tu não tem gente com... bico de de 18 papagaio. anos com hernia de disco. Tu tá de sacanagem, Não, impossível. tem. Impossível. Tem Qual pacientes... que fez alguém de 18 anos? Às vezes pode ser genético também, né? Alguma coisa? Cara, Não. é postura, é algum trauma, como eu te falei, é trauma, é queda, é postura, é uma disfunção que vem da infância e vem sobrecarregando o sistema nervoso ali, né? A função biomecânica. Cara, olha só, você pega um bebê, Tá. vamos lá, vamos falar da idade.
né? Quem pode fazer quiropraxia? Todo mundo pode fazer quiropraxia, né? Primeiro que tu começa cuidando do bebê, de uma criança desde a barriga da mãe. Começa aí. Para a criança se formar, para o bebê se formar, para ter uma boa formação, depende de várias coisas, claro, né? A região da obstetrícia ali que lida, que cuida, que faz todo esse pré-natal, essa questão, não há questionamento que existe essa função e é necessária para que, né, tenha todo esse processo. Claro. Como que a quiropraxia entra nessa jogada? Cara, o bebê tá ali em crescimento, em formação. Se essa mãe tem interferência. E quem que nutre, quem que faz esse bebê crescer, quem que faz esse bebê acontecer do jeito que tem que ser, além, né, da questão genética, DNA, formação, é a mãe. O bebê se nutre através da mãe. O espaço que a mãe tem na barriga para o bebê crescer, para o bebê se posicionar, tudo depende da mãe. Se essa mãe é uma mãe que tem problema de coluna, tem muita interferência, muita disfunção, esse bebê não pode ter alguma coisa? Então você cuida do bebê começando pela mãe também. Pela mãe. Né? Então existe a quiropraxia na parte gestante. Gestante. Pode fazer quilo? Exato. Tem quilo para gestante? Tem quilo para gestante. Atende gestante também? Atendo gestante. Eu me atendi na gestação. Recentemente uma colega minha ganhou bebê e eu fiz todo o processo de cuidado dela. Ela fez o meu, eu ganhei antes dela. E depois ela... eu me atendi, foi em uma quiropraxista, né? Eu imaginei que ela mesma chegava e se instalava. Não, se autoajustar... Isso a gente vai ter que falar muito seriamente sobre isso em seguida, né? Mas continua, termina com a então, história o que acontece? Da criança. Aí o bebê, tu prepara o corpo da mãe também para que esse bebê tenha mais espaço, que ele cresça da melhor forma, saudável. Entendi, né? entendi. Então, existem técnicas específicas para gestante. Para gestante. A técnica Webster, por exemplo, ela é específica para o Webster. Webster, que é o nome do cara que, né, o cara que inventou. Webster, achei que era internet, deu o nome que a coisa mais legal é as pessoas que inventam botarem um nome na técnica, no prédio, né? Isso é muito comum. E o Webster foi o cara que, né, criou inventou essa técnica. A técnica específica para gestante. E o que tem de diferente na técnica de gestante, na técnica para seres humanos menos é todo evoluídos? Um trabalho diferente, né, cara? A posição... A gestante é o ser humano mais evoluído de todos, né? Porque ela tá dando a luz a outro indivíduo. É verdade. Né? Eu vou ter que concordar contigo. É isso aí. E aí o que acontece? A técnica, ela é específica, então ela trabalha com o quê? Com a melhora da mobilidade do quadril, do espaço da região pélvica, porque quando a mãe vai fazer a questão começa a gestar, o corpo todo começa a se preparar para... Já alinha para botar o troço entrar o nenê ali, né? Então você tem todo aquele preparo, o corpo começa a mudar a posição pélvica, a posição lombar, os órgãos mudam de lugar porque o bebê tem que se posicionar, né, na barriga da mamãe. Então isso tudo gera um estresse em cima de ligamentos, de músculos. A linha obstétrica, ela é muito ampla, né? Na questão assim, Gisele, quanto tu ganhou na tua gestação? Para mim, eu ganhei 11 quilos. 11 quilos. Tu vai olhar pra minha estrutura, vai dizer, 11 quilos é bastante, né? Sim, sei lá, 20% de peso. Tá, é bastante. Mas tem pessoas que ganham 20. Tem pessoas que ganham 8. Mas a coluna, ela né? sente, né? 120 ou Só 8. que a sobrecarga na coluna, na lombar, no quadril, nas pernas, ela acontece, né? Então, assim, depende muito, né? E outra, a pessoa tem que buscar outras coisas pra qualidade de vida também, né? A mãe sabe que tu tem 2, mas tu não precisa comer por 2. Sim. Né? Ou tu tem gêmeos, tu não precisa comer por 3. É tudo... A linda forma de gestar, ela tem que haver um controle. Tu tem que pensar que o teu obstetra que vai cuidar de ti, ele, no entanto, que quando a gente faz o atendimento na gestante, a gente fica, né, acompanhando o que o obstetra fala, né, o que a médica, olha, como é que tá o teu ganho de peso, como é que tá a formação do nenê, tua ecografia, tá tudo bem, tudo certo, se tem alguma restrição, se não tem, o né, maior, tudo o maior tem problema da gestante é na parte da lombar. É isso a que lombar, a lombar, a questão da barriga também pega a questão de ligamento, né, sofre uma pressão, porque imagina, aquela barriga vai crescendo, né? O eixo postural da gestante muda, porque daí tu pensa que tá a barriga puxando para frente, o corpo tem que fazer um peso posterior para manter o equilíbrio, né? Então, a parte ligamentar, né? A pressão pélvica, a pelve da gestante muda, porque ela... Imagino que deva mudar, né? Ela tem que melhorar a função, né? Então, tu tendo uma pelve de uma gestante, uma lombar,
A parte do sacro. Mas como bem que... alinhada. Sacro? Mano, Sacro é aqui, ó. Ah, isso tá. aqui, ó, né? Mas como que tu na consegue quiropraxia deixar... tu vai mexer nisso aí? Na verdade, tu Sempre corrige... me mexe aqui, ó. É, mas você, né? Sim. A gestante, o foco da gestante é a função sacro-pelve, ligamentos, né? A parte pubiana. Isso aqui é onde era tipo rabinho. Porque é onde vai abrindo a pelve da mulher, vai melhorando, vai Mas abrindo, tu consegue né? mexer nesse aqui? Na lombar aqui, ó, a lombar vai mudando a restrição de movimento. Na verdade, tu tem que buscar a restrição. Não existe assim, ó, você, Eduardo, vem aqui. Ah, Gisele, eu tô indo aí, tá? Eu quero que tu mexa em toda a minha coluna. Eu vou checar você no dia e vou fazer a correção do que é necessário corrigir. Sim. Não quer dizer que tu vai vir aqui e eu vou ajustar todas as tuas vértebras, não, né? Entendi. Eu vou. Essa é a diferença do quiropraxista. Esse é o quiropraxista profissional, né? Que estuda lá, que faz a graduação, que estuda de 4 a 6 anos para se formar, né? Para entender toda a parte anatômica, neurológica, né? A parte biomecânica, né? A parte da função do corpo e de entender o que é necessário mexer e o que não é. Subluxação. O foco da quiropraxia é subluxação. Entendi. A interferência causa do sistema nervoso, que não permite o teu corpo ter esse mecanismo de função. Restrição de movimento. A restrição de movimento, ela também é uma consequência. Uma consequência. Né? Entendi. O foco subluxação é aquela interferência no sistema nervoso, é aquela vértebra que está interferindo a função de comunicação entre o teu cérebro e o teu corpo. Entendi. Porque teu cérebro manda a função para o teu corpo, né? O estímulo, o mecanismo, e ele recebe uma resposta. Essa interferência causa dessa perda de função é o que a quiropraxia corrige. Entendi. Qual outra profissão corrige isso? Nenhuma. Entendi. Essa é a quiropraxia. Essa é o porquê. A correção da subluxação, né? Que nós denominamos isso como subluxação. Então, essa interferência faz perda de função biomecânica, restrição de movimento, tensão muscular, alterações viscerais. Tu entende que essa restrição, essa subluxação causa outras coisas? Entendi. Que te levam aos sintomas. Entendi. Né? Eu tenho um roteiro, não sei pra que eu tenho um roteiro, né? Eu vou perguntando. Eu tenho um roteiro. Vai falando. Eu vou perguntando o que eu tenho de dúvida, né? Não era... Olha, eu tenho o seguinte, ó. O pessoal tem aqui, ó. Fala um pouco dessa história de quiropraxia relacionada aí com o torcicolo. Tá? Porque eu procurei na internet, eu vi que o pessoal procura muito isso, né? Ó. Torcicolo. Quiropraxia... Um dos trending topics, né? Tá certo isso? Vocês que são mais novos aí, né? Que a gente viu... Posso tomar uma água? Pode, sinta-se como se fosse... Então... Também quero, meu amor. Chama alguém pra mim, né? Tem que bater os 2 litros da tarde, ó. Tá devagar aqui, que horas são? Puta, quase 4 horas, eu não tomei. Não dá. Vai dar jeito aí. Mas deixa eu perguntar. Uma das coisas que a gente pesquisou, a gente viu, como mais procurado na internet pelas pessoas é torcicolo, quiropraxia. Qual que é a da quiropraxia com torcicolo? Até onde eu estou entendendo, né? Ela obviamente tem ali um auxílio, mas me explica aí, primeiro, né? O que é o torcicolo e por que a quiropraxia ajuda? O torcicolo é o músculo, né? O torcicolo, na maioria das vezes, a pessoa dá aquele mau jeito. É aquele mau jeito que todo mundo chega, né? Sim. O cara tá ali escovando o dente. Ou acordou e foi olhar pro lado e pam! Ai, travou o pescoço. Aí o cara tenta movimentar, não vai. A história do pescoço duro lá é torcicolo. É, torcicolo, rigidez, tensão. Na maioria das vezes é torcicolo, né? Sim. O músculo trava o movimento, o músculo fica rígido, o músculo fica contraturado, uma contratura muscular, tá? Aí o que acontece? A pessoa chega ali, tá com o músculo tenso, travado, assim. Bah, eu só dei um mau jeito, só dei um torcicolo. Tá, como foi? Conhece o paciente, conta o histórico, como aconteceu, como não aconteceu. Aquilo que eu te falei tudo. Faz análise, vê. E aí a pessoa diz, não, mas eu tenho isso seguido. Seguido eu tenho isso. Não posso. É só esfriar que meu músculo trava. Travesseiro. É só
Exato. Fui pra não sei aonde, dormi entre o travesseiro, meu músculo trava. Ou duas vezes por semana eu tenho torcicolo. Né? Ou a cada uma vez por mês acontece torcicolo. Aí tem zica. O que acontece? Muitas vezes o torcicolo, ele pode acontecer pela mudança de temperatura. Pode, lógico, né? Você tá num ambiente quente, aí você sai para um ambiente mais frio, o músculo, você fica aqui, né? Encolhido, aqui, né? Do frio, a postura, e aí vai criando aquela tensão, o músculo faz um movimento muito rápido, o músculo trava, né? O mecanismo de defesa do músculo, travou. Torcicolo. Porque é no pescoço ali, né? Mas não, contratura muscular. Tá. Então, quando a pessoa começa a te contar e tal, dá aquele clique assim, tá, vamos analisar. Aí você bota movimento ali, o músculo tá contraturado e tal, daí tu vai questionando a pessoa. Mas quando não tem o torcicolo, como é que comete? Te dói a cervical? Me dói. Tá, te dói, tá. O cara diz pra ti que ele sente dor de cabeça. Mas vira e mexe tá tenso. Aí eu vou deixando, trava o músculo, né? E a pessoa diz, não, mas vira e mexe trava. Mas não é sempre que dá o torcicolo. Mas eu tenho aquele desconforto, começo com aquele peso, aquela pressão, até que o dia que, dá o torcicolo, né? Ou tá o movimento sempre, eu esqueço e esse movimento sempre vai me dar torcicolo. Então o que acontece? A restrição de movimento, ela já gera um torcicolo. Porque a vértebra perde a mobilidade original, né? A vértebra perde a biomecânica, o movimento dela não tá natural. Então isso trava a articulação como um todo, né? Isso é restrição de movimento, isso é uma disfunção de mobilidade, amplitude de movimento, aquela pessoa que vira menos para um lado, vira mais para o outro, não é a subluxação. A subluxação é a interferência naquela região que está causando a disfunção do sistema nervoso. Tem caso de torcicolo que pô, o cara tava sempre com torcicolo, fez o tratamento certo, tal, pá, e daí ele começa a frequentar a quiropraxista e essa subluxação, ela pode ser evitada com o tratamento de quiro, porque o pessoal pensa que é na quiro, entendeu? A lava nasce, assim, vem uma vez, fica 15 dias, vem outra, né, tal. Porque o cara, pra ele manter, né, porque, bom, ninguém merece estar o tempo todo com torcicolo, né? Exato. Para ele manter essa qualidade de vida, manter se ele tiver na quiro com um tratamento contínuo, ele vai resolver esse problema? Eu tenho vários pacientes com torcicolo. Tá. Vários pacientes que me buscam por torcicolo. Vários pacientes que me buscam dizendo, Gisele, eu tenho um problema de coluna e eu tenho torcicolo. E eu tenho alguma coisa porque eu faço academia com personal. Isso acontece bem comumente, tá? Uma coisa que eu sempre digo é, quando tu quer cuidar de um paciente, isso é eu, Gisele, tá? Como eu cuido do meu paciente? Meu paciente, ele tem que entender que a quiropraxia, ela não é um tratamento para dor. A quiropraxia, ela vai entender a tua dor. Ela vai buscar de onde está vindo a tua dor. Ela vai buscar a causa da tua dor. Entendi. Buscando a causa da tua dor, a gente vai buscar melhorar isso e buscar o que tu vai fazer para manter isso. E, cara, vamos lá. Quem quer ter qualidade de vida, não adianta nada você fazer quiropraxia e você não cuidar da postura, você ser sedentário, você ter sobrepeso. Qualidade de vida. A quiropraxia é um estilo de vida, né? A quiropraxia não é um tratamento para dor, porque existe prevenção através da quiropraxia. Uma vez que existe prevenção, uma vez que existe quiropraxia para gestante, uma vez que existe quiropraxia desde que você nasce, não tem que ser tratamento para dor. Entendi. Porque um bebê não tem dor. Né? Quando nasce ali, sai da barriga, o bebê pode ter um desalinhamento, uma subluxação, mas ele não tem dor. Então, uma vez que você tem a quiropraxia e você entende isso, que a quiropraxia não é um tratamento, e sim um estilo de vida saudável, você busca, através da quiropraxia, por exemplo, para bebês, tornar adultos mais saudáveis, através de quiropraxia para pessoas como você, como eu, buscar qualidade de vida, você tem que entender que isso não é só a quiropraxia. Então, uma coisa que eu prezo muito, tá, é congruência. Começa por aí. Eu, Eduardo, não vou te indicar nada que eu não faça. Entendi. Eu não vou chegar para ti e dizer, Eduardo, olha só, você tem que cuidar da sua postura, cara. Você tem que começar
O celular, cara, usa o celular aqui, ó. Nada de usar o celular aqui, né? Tem que usar o celular aqui. Exato, né? Tem um vídeo Vamos ali, né? melhorar. Vamos melhorar a postura. Cara, vamos buscar atividade física. Como é que eu vou dizer pra você? Eu trabalho dessa forma. Pra mim não existe... eu não consigo educar alguém a ter uma qualidade de vida ou algo que eu não faça. Então eu nunca vou te dizer, Eduardo, toma água porque a água é saudável. Aí tu vai olhar pra mim e dizer, tu toma água? Não, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Pra mim isso não existe. Sim. Congruência. Se eu tô te dizendo que tomar água é bom, que tomar água é saudável, que fazer quiropraxia é bom, que fazer quiropraxia é saudável, que manter a postura é legal, que ter qualidade de vida é bom, que fazer exercício físico é bom, é porque eu faço. Eu faço, eu aplico isso. Entendi. Tu entendeu? Então, congruência, começa por aí. Então, se eu disser pra você que tu tem que começar a cuidar, fazer a quiropraxia preventiva e não só pra dor, é porque existe e porque eu faço. Você vai pedir pra mim, né? Eu tenho 3 filhos, tá? Sim. 3 filhos. Eu tive dor na gestação? Nenhuma. Aí as pessoas dizem, mas tua genética ajuda. Pode ser que tenha fator genético ajudando, mas se eu não fizer quiropraxia, se eu não me alimentar legal, se eu não fizer atividade física, se eu não manter minha postura, se eu não ter qualidade de vida e manter meu dia a dia no máximo possível dentro da minha condição, porque eu tenho vários pacientes que não têm condição de pagar a quiro, a físio, a atividade física. Cara, cuidar da postura, terapia. A gente tem meios hoje para buscar ajuda sem um custo. Tem. Então, normalmente assim, claro que tu não vai sair fazendo uma academia em casa se tu não tem consciência corporal, se tu não sabe o que fazer. Mas vamos lá, né? Se movimentar. Corpo é movimento. Quem é que não pode, né? Fazer um movimento de baixar e levantar de uma forma correta? Se o quiropraxista te auxilia, se eu vou te mostrar como isso dá para fazer corretamente, e tu fizer isso da forma certa, e daqui a pouco tu usar isso como um estímulo de quebra de tensão, de fadiga, melhora de mobilidade, tu vai conseguir manter qualidade. Então, a quiropraxia não é só o tratamento. Entendi. A quiropraxia, ela tem essa linha prevenção, né? Então, eu trabalho esse conjunto de trabalhar junto com um personal. Eu trabalho muito assim, eu tenho muitos fisioterapeutas e personals que eu faço contato, que o paciente chega aqui e diz, Gisele, eu tô com torcicolo porque meu personal me mandou vir aqui, porque ele acha que eu tenho alguma coisa na coluna, por isso que eu tenho torcicolo direto. Beleza, vamos lá. Aí tu analisa a pessoa, tu pede um raio-x do eixo postural para entender como é que tá esse eixo postural, se a pessoa tem um desvio, se não tem, se tem uma degeneração, se não tem. Aí você vai lá, checa a pessoa, faz os testes neurológicos, ortopédicos, checa a pessoa, vê onde tem a subluxação, corrige a subluxação, aí você monta a conduta para esse paciente. Conforme todo o histórico e como ele chega até ti, né, conforme os exames chegarem até ti, você entra em contato com o personal diz, olha, normalmente ele faz tal e tal exercício, ele tem menos amplitude de movimento, ele trava fazendo esse movimento, eu percebo que ele joga o quadril mais para um lado no agachamento, e aí tu vai em conjunto buscando um equilíbrio para esse paciente. Tu vai melhorando a função da subluxação, do sistema nervoso, buscando a qualidade desse sistema nervoso, e ele automaticamente, de um sistema de dentro para fora. O corpo humano, ele funciona de dentro para fora. O teu músculo não funciona sem isso. Sem isso, o teu sistema nervoso... Sem isso aqui, teu sistema nervoso não funciona. É de dentro para fora. Então, se você busca esse equilíbrio de dentro para fora, e esse personal que faz academia, que desse paciente que me busca por um torcicolo, consegue... Eu melhorando a função do sistema nervoso, consigo dar qualidade para a coluna, melhora a mobilidade, melhora a função muscular. Cara, esse personal não vai ficar muito mais satisfeito e o cliente também, porque ele vai conseguir treinar melhor? Com certeza. O personal vai conseguir fazer mais exercício, vai conseguir dar o objetivo que o cara quer de ganhar mais resistência, mais força. Então, muitas vezes a pessoa vai pra cá, eu já fiz academia, nem adianta me pedir porque eu já fiz e não funcionou. Ou eu não consigo fazer academia, tá? Mas por quê? Porque tu tem muita perda de mobilidade, porque tu tem muita subluxação, teu sistema nervoso não tá funcionando no potencial máximo de saúde. Então, tu não consegue, muitas vezes, fazer certas coisas. Tu não consegue botar um tênis. Tu não consegue caminhar 5 passos que tu trava, né? Casos e casos. Por isso que é importante buscar um profissional qualificado.
que ele vai entender a tua situação, que ele vai fazer a quiropraxia para você, Eduardo, para mim, Gisele. Eu vejo muito em outros canais de quiropraxia, que eu, obviamente eu fui estudar, né, para poder fazer a nossa, né? Eu vejo muito pessoal fazendo vídeo ajustando, né? Então ele faz o vídeo, faz ajustando. Tem até os caras, eu não posso estar errado, né? Mas eu tenho o pessoal, né? O cara pega o pescoço da pessoa, ele faz um e ele faz tipo como se der, não um susto, ele faz um, e ele segura, ele faz tipo um aquilo ali é necessário, Gisele, tipo... É a arte, né? É, o negócio meio, tipo cara, assim... É um artista ali meio no Ronaldinho momento. Gaúcho, assim, né? daí tu vê o cara dele fica ótimo e faz um... Eu nunca te vi fazendo isso comigo, assim, né? O cara parece dar uma gemida, assim, um ótimo e dá uma valorizada na parada. Eu nem sei se eu deveria perguntar isso, mas é necessário isso, Gisele? Tu acha que o quiropraxista tá bom ou o quiropraxista que geme junto com o paciente? Treino bom é o treino que grita? É isso aí, ó. Aí, né? ó. O que tu pensa sobre isso, né? Eu treino, pra mim tá bom, e nem por isso fico gritando na academia. Não, cara, isso daí é muito de cada um, né? Eu acho que é mais, marketing? É que, na verdade, assim, não é questão de marketing. A maioria das pessoas gosta. Tem pessoas que têm medo do estralo, né? É que eu vejo o que acontece, né? É que tem várias técnicas. Aí que tá, Sim. cara. Tem várias técnicas. Tem a técnica da quiropraxia em que tu usa o drop. O drop da maca, aquela queda da maca, né? Certo. Que é o drop, é o Thompson, né? A técnica Thompson. O que acontece? Ele aumenta... Cara, você vai fazer essa técnica... Você vai corrigir a mesma subluxação daquele que faz o estralo, toda aquela arte bonita toda. Que, foi, né? Eu não tenho que te falar foi, né? Vai dizer que foi, Gisele, mas eu não gosto. Eu fiquei com um pouco de vergonha alheia, assim, quando eu vi, entendeu? Né? Existem várias técnicas, existem Até os várias caras, né? linhas de quiropraxia. Entendi. A pediátrica, a obstétrica, o Webster, por exemplo, é diferente da técnica que eu uso para lombalgia numa pessoa normal que não é gestante. Entendi. Normal, né? Pessoa normal pode dizer. A técnica Webster trata disfunções na pelve da gestante, por exemplo, Sim, tá? sim. No sacro da gestante ali, no finalzinho, para melhorar a função. E eu corrijo essa mesma disfunção no sacro, no Vanassi. E o que eu faço contigo, Eduardo? É uma técnica diferente. Naquela paradinha do drop ali, né? E aí eu posso usar o drop. Eu posso usar Gonstant, que é uma outra técnica. Aí pode ser tem uma cavitação. No Sim. drop pode haver a cavitação, mas você não escuta porque o barulho da máquina, a maca faz mais barulho, né? Tem o ativador. Tá, mas o que tu acha desses vídeos do pessoal? Eu não acho nada, né, cara? Não Não, sei o tipo que tenho assim, que achar, mas muitas pessoas gostam. Isso aí, assim, ó. Tem uma parada de marketing. Tem, porque assim, eu boto até o microfone pro barulho Sim, ser maior. Sim, eu percebi, né? Eu trabalho com isso, Tem né? o microfone ali, né? Faz aquele... Nossa, esse foi. ajuste, Aí muitas vezes ajuste... o paciente chega aqui e diz o quê? Bah, não estralou, não foi. Não ouvi aquele, né? Bah, não foi. Como assim não foi? Né? Muitas vezes. Você mais do que eu, né, cara? Tipo, cara, não foi? Como não foi? Me explica melhor, né? Então, assim, tem jeito. Porque tem gente que procura por isso. Pelo barulho, Eu tenho paciente que não gosta do barulho. Eu tenho paciente que chega aqui e diz assim, ó, o negócio é o seguinte, tu não mexe no meu pescoço. Eu morro de medo que tu ajuste o meu pescoço. Tá, mas por que o pessoal tu pensa que vai quebrar o pescoço? É muito filme, né? Alguém já quebrou? Tu já não viu aqueles filminhos lá? O cara tá ali, o mocinho tá, e o cara cai assim, duro, morto no chão. Não é bem assim. Não tem? É claro que não, né? Vamos lá, né, cara? Não é bem Essa assim. parada quebrar do o pescoço, né, não, gente? mas tem gente... Não, Mas não olha assistiu só, no filme. presta atenção. Procure um profissional qualificado. Porque muita gente já se machucou. Tá? Se machucou, tipo, a pessoa fica com uma contratura, fica com pior dor do que veio. É meio brabo esses vídeos também. O pessoal parece que tá Né? meio que mostrando pro cara como faz. Exato. Então, assim, ó, existem quiropraxistas que... Tem um monte de gente que diz, olha, tem que fazer vídeo, tem que postar vídeo, marketing. Vamos falar do marketing, né? Tem que postar vídeo fazendo ajuste, senão não traz paciente. Cara, eu não sou a favor, porque, cara, eu não tenho que te mostrar lá o que eu faço aqui. Entendeu? É verdade. Porque, cara, hoje em dia, as pessoas usam a internet. O moleque vai tentar em casa. Tu entendeu? E aí?
Já pensou lá, o cara vai lá achar que pode fazer, não pode não fazer e... Não deu um lance nesse... Eu não assisto Big Brother, mas deu um lance no Big Brother, né? Que se estralaram lá e tal e... Deu treta lá, né? Foram expulsos da casa e tal. Eu não assisto também, mas rola nos grupos de quiro, né? Ah, ó, fulano lá dizendo que fez quiropraxia no ciclano. E aí, como assim fez quiropraxia? Tu não pode usar... Quiropraxia não é isso. Quiropraxia não é estralar o pescoço. Tu entende a diferença? Só que muitas pessoas usam isso como marketing. Então as pessoas meio que associam. Ah, quiropraxista que não estrala o pescoço não é quiropraxista. Ou o cara, o fulaninho lá, é fisioterapeuta, fez um cursinho de final de semana de 8 horas e ele é quiropraxista especializado. Não existe especialização em quiropraxia. É graduação, cara. Tu estuda de 4 a 6 anos. Eu já ouvi vários fisioterapeutas que dizem que fazem quiropraxia também. Então, assim, cara, você quer ser quiropraxista e fisioterapeuta? Show de bola. Vamos lá. Vai fazer 2 graduações. Vai fazer 2 graduações. Né? Tem algumas matérias até que é incomum que você consegue, né, que já fez aproveitar, mas você vai ter que estudar para isso. E não é um final de semana que tu vai fazer isso. Tu entende? Então, assim, cara, no meu ponto de vista, esse tipo de marketing não é favorável para a profissão. Entendi. Entendeu? Eu não gosto. É perigoso, né? É perigoso, alguém pode ver, alguém pode querer copiar, alguém pode achar que é só fazer isso. Porque eu vi uns bonecos aí que o cara subia em cima da maca, ficava em pé em cima da maca. Não, daí são outras linhas, né, de quiropraxia, tem o networking, né, que é uma linha mais de energia. Tem várias linhas da quiropraxia, que nem a gente falou. Tem a técnica do drop, tem a técnica do estralo. Também? Do cara pisando, não, pisando não. Os dois pés em cima da menina. Juro pra ti que eu vi no vídeo. O cara tava pisando em cima da menina. Daí já não é quiropraxia, não. Os pés não. É sério, o cara tava com... Quiropraxia, prática com as mãos, né? Não com os pés. Mas existem várias linhas, existe o ativador, existe a parte onde trabalha miofascial, a bandagem, existem, né, linhas que tratam, né? Bandagem, faz esse negócio. Os taping, né, aqueles tape, aquelas fitas, muitas vezes precisa melhorar a função do músculo por dias, aí o paciente é uma pessoa que não, ou tá com a fibra muito rígida, ou a pessoa que tem tendinite, às vezes precisa de um auxílio assim, mais multidisciplinar, vamos dizer. Né? Sim. E não só a correção da subluxação. E tem quiropraxistas que trabalham nessa linha, né? Então são maneiras de trabalhar. São linhas de quiropraxia, métodos de fazer quiropraxia, né? Como tu acha que vai ficar mais favorável e como tu quer para ti e para o teu paciente. Indiferente é oriundo da mesma graduação. É oriundo da mesma graduação. Entendi. Todo mundo aprende a corrigir subluxação na mesma graduação. Dali você vai buscar outras coisas. Então, Gi, olha só. Eu tava procurando na internet para me preparar aqui para nossa entrevista e eu vi muito, né? E até o meu caso, né? E eu vi isso que é comum. O pessoal procura quiropraxia para ajustar as pernas, né? O pessoal mostra lá, o cara pega as pernas lá, dobra, o cara tá com a perna mais comprida que a outra e daí com a quiropraxia. Como é que é? Isso melhora? Como funciona? Muitos fazem aquele antes e depois, né? Isso a perna aí. tá uma mais curta que a outra, depois corrige a interferência e a perna alinha, né? Isso aí. Então, isso aí existem alterações de encurtamento de perna que são anatômicos, né? Isso aí a pessoa tem alguma disfunção de crescimento anatômico e tal. Quando tu fala... Eu quebrei a tíbia. Quando tu fala de degeneração de coxo femoral, né? E que é aquela pessoa que manca, que tem alteração de coxo femoral também, manca, né? Ela já caminha com um mancar, né? Porque a perna já está mais curta, exato. Então existem essas disfunções, essas alterações, porém existem questões de desalinhamento de pelve, né? De quadril, de pelve, né? De sacro, né? Que é a parte pélvica, que faz com que a tua região de sacro e pelve cause o encurtamento da perna. Aí é uma interferência, uma subluxação que tem nessa região, seja da base do sacro aqui, né, na região do sacro, gente, né, do ilho, do sacro, né, essa parte aqui, ó, que é esse triângulo, né, é sacro e cox, né, aqui é o cox. Então, alterações... Aí onde era o rabinho antigamente, né? Isso, exato. Então, alterações na pelve, né, na crista ilíaca, aqui no ilho da pessoa, podem levar a encurtamentos da perna. Aí aqui a quiropraxia analisa, checa ali, analisa, diagnostica a subluxação, a interferência, que muitas vezes corrige essa parte do encurtamento da perna. Entendi. E também existe
alterações, né? Que daí são alterações que sincronizam com o quadril e alterações até na cervical que podem encurtar essa perna. Na cervical, né? Pode encurtar. Exatamente. Na cervical pode encurtar a perna também. Então, na verdade, as subluxações a nível de toda a coluna, mas muitas vezes associadas mais à parte pélvica, estão relacionadas a esse encurtamento da perna. Gisele, deixa eu te perguntar um negócio. Eu tô saindo do roteiro de novo, né? Por quê? Quando eu venho aqui, né? Aí, normalmente, eu venho aqui... aí eu tô com aquele peso, eu não tô tão legal, sinto dor na lombar e tal. E aí, depois que você faz o atendimento comigo, eu fico até com a língua meio enrolada. Parece que me dá tipo uma leseira. Você fica leve, fica sonolento, aquela às coisa... Às vezes eu fico até meio envergonhado, que eu vou falar com as meninas e ir pra marcar, eu fico até meio... É normal? Isso é só o Eduardo que tem alguma coisa ali? Isso é aquela questão sábia da nossa inteligência que eu te falei, né? Aquela inteligência inata que tem dentro do nosso corpo que faz o que é esse mecanismo causado na função do teu sistema nervoso. Uma vez que tu desbloqueia esse mecanismo, a resposta ela é muito rápida, né? Então, algumas pessoas, logo que recebe a correção da interferência específica, aquela subluxação causa, que é o que está inibindo a função do sistema nervoso, por muitas vezes dá essas sensações. Então, tem pessoas que sentem sonolência, né? Essa sensação de malazeira, assim, né? Isso, aquela coisa meio leve, dá vontade de... Agora me deixa uns minutinhos na maca que eu vou dormir. Isso aí, né? isso aí. Essa sensação. Tem pessoas que... Mas também é só eu sair na rua, olhar o celular e deu, né? Tem 300 problemas de gato. Já acorda, né? Meu Deus. E aí, então, existem várias pessoas que sentem isso, né? Aquela questão daquele... Parece que tira um peso, uma leveza. Tem uma coisa assim, ó, falando disso, que... Quando eu venho fazer a minha sessão de quiro, normalmente eu chego aqui com 2 celulares, responde um, responde no outro, sabe, né? Daquele meu jeito, né? E eu até já levo meio que como Tu tá no hard, assim, né? Nível hard. É um momento de dar uma pausa. Ligado. É tipo no barbeiro, né? Porque o barbeiro hoje ele tem todo, não é só o barbeiro. Não, né? tem todo esquema e tal, isso aí. Ali o cara dá uma pausa, sabe? E isso é uma parada que às vezes eu acho até que o fisioterapeuta, que o quiropraxista não pensa, que tem um pouco disso também. Daqui a pouco até... É uma troca de energia, né? Isso tem a ver com essa questão de troca de energia, porque tu tá vindo aí para cuidar de ti, né? Tu tá vindo aí para te potencializar na saúde, tu tá vindo aí para dar um reset no teu sistema, né? É como se tu tá vindo aí para conectar novamente a tua função do teu sistema nervoso, para te reconectar, né? Então, é um reset que dá. Então, o teu corpo parece que ele dá um restart, assim, ó. Né? E aí parece que, sabe, tu dá uma baixada naquela questão da ansiedade, aquela questão e da troca da energia, né? Porque quando a gente tem essas técnicas, a quiropraxia que tem essa questão da técnica da troca de contato, né, da mão, que daí tem a ver com outras técnicas que eu te falei, que também tem a parte do network e tal, que trabalha só, networking, que trabalha só com energia daí, né, essa parte mais troca de energia, o alinhamento e tal, né, uma linha de quiropraxia que eu não trabalho, né, mas existe, que é essa troca de energia, de tu tá buscando esse mecanismo de conexão, né, entre o sistema nervoso, porque na verdade o que acontece, cara, o nosso corpo ele é feito de físico, químico e emocional. Então, essa questão emocional, essa questão ansiedade, essa questão estresse, né, essa questão correria, é uma coisa. Essa questão física que a gente falou muito aqui, de hérnia de disco, bico de papagaio, eixo postural, torcicolo, é físico, né? É estrutura, é osso, é músculo, é cartilagem, né? Tecido. E tem a questão química, né? A questão química é beber água, alimentação, uso de medicação contínua para algum problema de saúde mais grave, ou aquela pessoa que toma medicação direto para dor também, né? Que o cara bebe uma garrafa de cachaça também. É químico, né? E o nosso sistema nervoso, nossa função, ela é feita desses 3 fatores. Então, essa questão que liga a parte emocional, a parte, né, do estresse e coisa, também é relatada na hora que tu faz essa correção, porque é a função do sistema nervoso, o teu corpo é isso, né? E olha só, Gisele, como é que eu posso saber se um quiropraxista ele é qualificado, né? Obviamente, se você é aqui de Bento e região, né?
como é que você sabe que é qualificado? Você vê na Gisele. Ponto. Você sabe, né, que é qualificado. Mas, porque tem gente que tá nos assistindo, sei lá, de São Paulo, agora dos Estados Unidos, né? Como o cara sabe que o quiropraxista é qualificado? Exato. Então, o que acontece? A gente tem hoje uma associação, a ABQ, né? Que é o que a gente tem um registro, né? Ah, tem um número? Tem um registro ABQ. Todo quiropraxista graduado, ele tem esse registro. ABQ, né? Que ele tá... ele tem essa taxa, ele paga essa taxa na associação e ele ganha esse registro, né? Então, ele tá no site, o quiropraxista que contribui para essa... Tipo um CRM do quiropraxista. É a ABQ. Tá. Todo quiropraxista graduado recebe um ABQ. Então, muitos quiropraxistas que pagam essa associação, eles estão no site dessa associação. Então, é muito fácil de tu saber um quiropraxista graduado. Tá lá no site da ABQ? É graduado, né? O quiropraxista tem o registro ABQ, né? Mesmo que ele não contribua para a associação, ele tem o registro ABQ, ele é graduado. Entendi. Tá? Então, claro. É assim que faz pra saber. Exato, né? Claro, né? Também tem que dar uma olhadinha lá no Google, né? Se o cara é bem avaliado, né? Porque tem aquela história, às vezes o cara tem o registro ABQ, né? Mas a graduação também não quer dizer que o cara o simples fato de ser graduado não quer dizer que o cara é bom também, né? Tem um pessoal aí que mesmo tendo a graduação, vai dar uma pesquisada também, né? Ver o que o pessoal diz, né? Eu sempre digo que a gente nunca sabe o suficiente. Tem que estar sempre estudando. Sim. Independentemente da área. Que tipo de atualização existe para um quiropraxista? Nossa, cara, existe muito. Tem os congressos, tem os simpósios, tem as técnicas que tu aprende na própria faculdade, mas depois as pessoas que trabalham com essas técnicas, que nos trazem essas técnicas, né, de fora, né? Por exemplo, o Thompson, o Minardi, né? O John Minardi, agora, recentemente, eu tive em São Paulo, fiz, né, com o John Minardi. Ele é canadense. Cara, ele trouxe muitas atualizações sobre a técnica dele, né? Ele tem um livro, a técnica dele já existe, né? A técnica Thompson já existe. Tem a técnica Thompson que ele aprimorou em algumas... dele mesmo, né? Em questão da prática dele mesmo. Tem o livro, tem tudo, mas sempre tem alguma coisa diferente que ele conta de um estudo de caso ou de modelos de paciente que ele lida e tal. Então, o cara tá sempre atualizando alguma coisa, né? Os próprios congressos. E, tipo, tem alguma pós-graduação, alguma coisa... Aí, a pós-graduação, tu vai pegar essa outra parte ali mais acadêmica. Mais acadêmica, né? Mais pra aí, dar aula, tudo bem. Né? Isso, exato. Mas existem essas outras... linhas de especialização. Aí é dentro de quem tá na prática. Da quiro daí, né? Então, Sim. por exemplo, assim, ó, existe a quiropraxia mais na parte neurológica, né? Uhum. Então, tu faz todos os módulos da neurologia, né? Existe a quiropraxia mais na parte obstétrica, que é essa parte da técnica Webster que eu fiz. Sim. Essa é específica para gestante, isso aí tu não vê a técnica toda completa na faculdade. Tu busca fora. Claro, até porque se você ver todas as técnicas na faculdade até 50 Exato, anos. Então pediatria também. Recentemente eu tive também, através da quiropraxia, eu fiz a especialização ali, as técnicas mais específicas, né? Pelo instituto ali. Para pediatria, exato. Né? Então, tipo assim, a gente até brinca, né? Mas a professora lá, a Lili, né? Ela sempre diz assim que tu fazer quiropraxia para uma criança ou para um bebê não é um adulto em miniatura, né? Tu entende? Imagina. Mas muitas pessoas dizem que é, né? E não. É muito específico. É muito... A análise é diferente, a checagem é diferente. Então, eu também busquei isso, né? Para estar mais adequado e mais aperfeiçoado a atender esse público também. Então, cara, é uma constância de estudo, de conhecimento. Eu não achei que tinha tanta especialidade assim, não. Que tem, né? Então, tem partes... E claro, e tem as especializações daí, ou pós, ou em mestrados e tal, em outras linhas, né? Da saúde do trabalhador. Aí são coisas mais acadêmicas também que tu pode buscar. Tem pessoas que gostam dessa linha, né? Dê uma olhada nos vídeos aí, eu vi que tem um pessoal que chega lá, né? E até o pessoal postava, o cara chegou lá sim... E daí depois é quiroprata, né? Não é quiropraxista? Quiropraxista, é. Por que quiroprata, né? Se fala muito quiroprata, mais na parte Europa, de coisa. É o quiroprata. Mas né? é errado isso? Não? Errado. Não é usual. É quiropraxista. Aqui a gente chama de quiropraxista, né? Tá. Aí tira o quiropraxista, aí o cara chegava lá, a cabeça tava aqui, ele botava a mão atrás assim. Daí depois que ele fazia o ajuste e tal, eu ficava tipo, muito mais próximo, tipo, como se tivesse mais... Amplitude de movimento melhorada. Tipo,
A parada é mais ou menos que nem a da perna ali? Exato. Tipo, São questões posturais, né? São questões posturais. Pode isso ou foi meio Pode, fake, não, fake o vídeo? pode. Olha só, casos e casos, tá? O que muitas vezes as pessoas têm que entender? Existem pessoas que têm uma resposta, né, mais imediatista ali numa ou duas sessões, que tu já percebe que a pessoa chega com uma dor da própria hérnia, ou uma lombalgia travada que tá para frente, que tu melhora a correção da interferência e o cara já consegue buscar a melhora da amplitude do movimento. O cara já consegue voltar a ficar com a posição mais ereta, né? Não tão antálgica, né? Para frente. Antálgica. Né? Isso, exato. Então, isso acontece. Mas não quer dizer que todo mundo vai responder dessa forma. Claro. Porém, nessa linha de trabalho que a gente faz a nível postural, o objetivo é a gente tentar buscar a posição neutra mais, né, o mais próximo possível de cada um. Entendi. E isso tu vai tendo capacidade através do quê? Melhorando a função do sistema nervoso, dando qualidade para ele trabalhar no potencial máximo dele, liberando as tensões e rigidez a nível estrutural e muscular, tu consegue voltar a reeducar essa pessoa a buscar essa postura. É a questão que eu já te falei sobre o cara ter um desempenho melhor na academia, por exemplo. Né? Eu tenho o pessoal que trabalha com parte de fisiculturismo, gosta pessoal de levantamento de peso, pessoal de powerlifter. Bombadão, né? Eles me dizem o quê, Gisele? Depois que eu comecei a fazer quiropraxia e eu mantenho a minha manutenção uma vez por mês, ali fazendo minha sessão porque, cara, sempre vai ter uma interferência que a gente sempre, em algum momento não se cuida, em algum momento tem um estresse, em algum momento sofre uma alteração. É complicado. Exato. Cara. O cara me relata o quê? Eu consigo executar melhor a minha academia, eu percebo que eu executo melhor o meu treino, meu músculo responde melhor, né? Eu consigo colocar mais carga, porque eu não sinto dor para fazer tal exercício que eu sentia. O pessoal da musculação, o pessoal do CrossFit, todo Exato. Eles podem, eles sentem a diferença na hora de treinar. Eles dizem, eu melhorei meu treino. Melhorou o desempenho? Melhorei o desempenho do treino. Cara, não vamos longe, né? Existe a quiropraxia para a parte esportiva, né? Eu não trabalho nessa linha esportiva, não me especializei na linha esportiva, mas tem quiropraxistas especializados com mais conhecimento do que eu para a linha esportiva, por exemplo, né? Corredores, jogadores de futebol, aquele alto desempenho, né? Quiropraxia do esporte. Exato, né? Então tem isso. E olha só, o que tem de mito, Gisele? O que tem de mito que o pessoal... Que tu vê que, cara, não, isso aí não é assim. Que tu vê que às vezes o pessoal associa a quiropraxia ou coisas que às vezes, sei lá, tu ouve um negócio assim, meu Deus do céu, eu não acredito, né? Tem alguma coisa assim? Tu vê que às vezes o pessoal tá disseminando aí algum tipo de coisa que não é bem assim. Sempre tem, né? Porque na minha área tem, toda a área, na área da Carol, nos ensaios. Tem, por exemplo, a gente conversou sobre aqueles estralos, por exemplo. Sim. Né? Que precisa instalar. Precisa fazer um barulhão de estralo, senão não corrige. Cara, não. Né? Isso é mito. Isso é mito. Não há necessidade da cavitação para correção. Né? Outra coisa também que muitas pessoas dizem, venha para quiropraxia, faça uma sessão e... Né? E tá uma resolvido. Sessão de tá resolvido. Cara, não, né? A cura em si, tem muita gente que vende marketing pela cura, né? Cura do quê? Né? Entendeu? Então é complicado às vezes tu... O pessoal que fala também que tem que fazer porque se o quiropraxista não faz sei lá, um malabarismo em cima do cara, né? Deita e rola e faz um lado Exato. Pra outro. Aí não... Às vezes assim, olha, você vai pro quiropraxista, ele tem que te corrigir todas, ele tem que mexer no seu tornozelo, no seu joelho, no seu ombro, no seu cotovelo, na tua cervical, na tua lombar. Não, calma, cara. Isso, o cara não tá sentindo nada. Né? Não é que não tá sentindo nada, você vai avaliar o paciente quando ele chegar, né? O cara tem o que no ombro para você mexer no ombro do cara, né? O cara tem o que no joelho para você mexer no joelho do cara. O cara, né, o paciente tem, tu entende? Entendo, claro. Isso também é mito, né? Porque tu não precisa. E tem aquelas pessoas que tem que... O paciente chega aqui e diz assim, olha, mas eu fui no quiropraxista, ele me ajustava tudo, até o dedinho do pé.
Eu vi um pessoal numa onda, pega o braço, Tá, mas... puxa o dedo. Tinha uma subluxação no dedinho do pé ali, o cara tem... Sim, ele começou no dedinho, pai, pá, 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 pá. Me desculpe, sim, mas talvez ele tivesse melhorando uma restrição de movimento e não a subluxação. Sim. Que quando você é focado, existe... É que nem eu te falei. Uma coisa é restrição de movimento, uma coisa é melhora da amplitude de restrição articular, uma coisa é corrigir a subluxação. Subluxação, né, na vértebra, na interferência do sistema nervoso. Então, tem umas paradinhas que é mito aí. Eu vi, assim, ó, procurando nessa internet de Deus, né? A gente imagina que no Brasil, né? A gente não tem, não há o que não haja, né? Tem o pessoal, né? Tem Ai, vi cada coisa, Zé. O pessoal, tem um senhor lá que ele usa umas gravatinhas de coluna, assim. Que é tem a coluna. Tu sabe que eu procuro pouco, então, porque eu não vi isso aí. Eu sei que tu não é muito a tua área, né? Tem não. 3 filhos que não tem tempo pra internet, né? Mas eu vi que no TikTok também, aí esse senhor, ele é baixinho, pequenininho, né? E ele tudo que ele fazia, ele botava um banquinho. E ele fazia questão de mostrar que ele, tipo, botava um banquinho, né? E eu te falei porque, tipo, cara, tudo que ele fazia era bastante... Eu achei até um pouco performático, sabe? Ele botava o braço, ele dava uma gemida, ele puxava e ele... esse vai ser especial. Ele falava com uma voz até... às vezes, como se estivesse meio sensualizando na voz, assim, sabe? Esse vai ser especial, esse vai ser... Ó, agora. Maravilhoso, não sei o quê. E até por isso que eu te falei, né? Eu vi cada coisa, eu vi um negócio meio performático, assim, né? E, obviamente, né, eu não consigo avaliar se aquilo está sendo bem feito ou não, né? mas eu vi muita coisa diferente. E tem uma coisa que eu achei curioso, né? Algumas pessoas, eu vi algumas pessoas dizendo, cara, a quiropraxia, ela não tem base científica. E eu vi muitas pessoas, não tem, tal, os caras mostram. O que diz sobre isso? Tem. Até mesmo, vamos lá, que se não tivesse uma base científica, não haveria livros para estudar. Né? O que acontece? Como a quiropraxia surgiu fora, né? A maioria dos livros, das questões dos artigos científicos que tem, é tudo em inglês. Entende? Sim. Muito mais, né? Então claro que tem base científica, tem livros, tem estudos. E, claro, às vezes é mais difícil de encontrar a nível de Brasil, né? Por questões de daqui a pouco não foi traduzido, alguma coisa assim, mas claro que tem base científica. Não é à toa que mundialmente a quiropraxia existe, né? Senão, não, com certeza tem, né? Mas é aquela coisa que eu te falei. Muito vem de fora para o Brasil, então tem os livros, tem os artigos, mas a maioria em inglês. Tem alguns traduzidos, tem alguns livros, por exemplo, estudo de casos e coisa e tal, que acontece nas próprias universidades, quando os alunos fazem os próprios TCCs e tudo mais. Muitos desses estudos, que são, seja eles estudo de caso clínico, ou seja de revisão bibliográfica, são através de estudos científicos, claro, né? De outros artigos, de métodos, né? Que tu tem que buscar lá através de outros, de livros e artigos, que tu tem que ter base para como é que tu vai fazer um negócio ali se tu não tem, né? Entendi. Então, claro que tem, mas a maioria é em inglês, entendeu? Então, às vezes, essa dificuldade que as pessoas têm em dizer que não tem. Cara, você vai ter que pegar lá, procurar em inglês, você vai ter que traduzir, você vai ter que, né? Sim. Mas tem com certeza. Ah, tá. Tem. Isso que interessa, tem. Tá, Gisele, é o seguinte. O que eu posso fazer para precisar menos de um quiropraxista? Não falou, né? Tem o pessoal que fica no computador. Como é que é? A galera em C. É a geração C, né? Agora eles chamam a geração C, né? A galera que se debruda. Os gamers, né? Celular e coisa e tal, ali é a geração C. Que tipo de coisa eu posso fazer? Tu falar, o celular. Cara, tipo, a Carol é aquela que usa o celular assim, né? Então, na verdade, aquilo que eu te falei, a minha maneira de trabalhar não quer dizer que é a maneira de todo quiropraxista trabalhar. Claro. A minha maneira de trabalhar, a dos outros quiropraxistas não me interessa, que eu tô falando com a Gisele. A minha maneira de trabalhar é pensando, que nem eu te falei, qualidade de vida. Eu não quero que você venha para a quiropraxia, que você só melhore a sua dor. A sua dor é uma consequência. A gente tem que melhorar tudo que te gera essa dor,
tudo que te causa essa dor, tudo que potencializa essa dor e buscar outras coisas que te levam à qualidade de vida. Que eu acho que é o que as pessoas deveriam buscar hoje em dia. Claro. Poxa, qualidade de vida, cara, a gente sabe que quem não quer ter mais qualidade, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que aproveitar com a família, a gente tem que jogar um futebol com o filho, tem que curtir um Netflix no sofá. Cara, mas quanto mais você trabalhar na quiropraxia, você buscar uma melhora do que você tem, caso você tenha alguma alteração necessária, que seja necessário, né, fazer algo mais específico ou apenas uma prevenção, você manter essa prevenção, essa manutenção na quiropraxia e você buscar esses hábitos de postura. Tá, mas e quais são esses hábitos? Tipo, tu falou o celular, eu não sabia. Por exemplo, celular. Você fica aqui, cara. O celular você tem que estar na linha dos olhos para olhar, né? Você tem que manter tua coluna, não vai olhar aqui também, né? Aqui, ó, posição neutra, né? Cervical, não assim, ó, para frente, né? Você trabalha em computador o dia inteiro. Você não tem que estar dentro do computador. Você tem que ir buscar sentar na cadeira, bumbum bem certinho aqui atrás, mantendo a lordose, né? Apoiadas, escápulas não aqui assim, ó, né? Escápulas encaixadas, neutro, posição dos braços, não te levando a uma anteriorização de tronco, né? Neutro aqui, o teclado, o mouse vem até você para manter uma amplitude neutra e não, né? Tem alguma coisa com relação à altura da mesa? A altura da mesa, do computador. Qual que é a altura né? da mesa? A altura da mesa é você manter neutro, assim, ó, o ângulo mais ou menos, isso aí, ó. Se você tá assim, você tá muito alto, né? Você vai acabar forçando o que? Tendão, ligamento, ombro. Se você tá muito baixo, você vai ter que fazer isso aqui, ó. Ó, aí você vai para frente, né? Então, a altura dos olhos, né? A tela tem que... A sua visão tem que dar no centro da tela. Os olhos no centro da tela? Da tela do computador, da tela da... né? A televisão, por exemplo, que é... Os olhos no centro da tela, viu? Muita gente tem mania de ver TV na cama, né? Sim. Vai lá assistir um filminho, tá na hora de dormir, vamos ver. Daí bota 2, 3 travesseiros e fica assim, ó. O cara fica deitado na cama, né? Faz de conta que eu tô deitado na cama assim, ó. Vendo televisão, né? Então, claro, o certo seria que você ter... É quase aqueles travesseiros de refluxo, sabe? Que você vai tendo um aumento... Travesseiro de refluxo? Sabe? Que você, aquelas cunhas. Você já viu aquele travesseiro que é uma cunha? Ah, sim. Você tá deitado vendo uma televisão? O certo é você não botar o travesseiro, 2, 3 travesseiros, pra você ficar com a cervical assim. Você vai... né, fazendo uma posição mais neutra. Entendi. Né? Aí você consegue ver a televisão que fique nessa direção. Não assim, nem assim. Né? São pontos neutros que eu considero isso como básico para você entender e você evitar uma interferência, uma subluxação a nível postural. Né? Entendi. Eu trabalho muito deixando o paciente consciente disso. Que não adianta nada ele vir para quiropraxia, ele vir aqui fazer buscar a melhora, buscar a correção da interferência e o cara continuar dormindo errado, sentando errado, vendo o celular errado. O travesseiro errado. Sendo sedentário. Né? Só uns 6 meses que eu tô com o travesseiro errado. Né? Então eu deixo isso muito claro para os meus pacientes. Sim. É uma busca pela qualidade de vida. Então a ideia da quiropraxia para ti é um estilo de vida. Quiropraxia enquanto estilo de vida, enquanto estilo de ela vida. faz parte de um estilo de vida saudável. Exatamente. Faz parte do estilo de vida saudável. Legal. Bom, deixa eu dar mais uma olhada aqui no meu roteiro aqui, ver se a gente tem algum tópico para cobrir aqui, ó. Detalhe, lembra que você falou outra coisa que tu falaste aí também sobre a questão do quadril, né? Que a gente falou sobre interferências a nível de quadril. Sim. Né? Da perna curta e tal ali também. Que quando a gente fala em estilo de vida saudável, como eu recentemente também fiz essa questão me aperfeiçoei mais para atender o público mirim, né? O público infantil, o público de recém-nascido, as crianças. O que acontece, cara? A gente essa é a importância da primeira consulta, do conhecer do paciente, da anamnese, né? Que a gente fala. Anamnese. Né? Anamnese, de colher informações, porque muitas das interferências que o adulto tem, né? Se não todas, né? Na grande maioria, quando não é um trauma, uma coisa de um trauma, um acidente, ou uma coisa muito ali, que vão acontecendo a nível degenerativo, a nível de disfunções, acontece na infância. Pega uma criança que não teve a transição de fase de engatinhar para caminhar corretamente, ou uma criança que caiu muito, um bebê que caía muito sentado de bumbum. Cara, esse bebê vai impactar todos os dias
o sacro. O sacro, eu ia falar do tal do sacro. Né? Agora O você sacro, a pelve, ou ele não engatinhou corretamente, ou aquele Sim. bebê que foi pouco estimulado no tummy time, que o tummy time é muito importante, né? Aquele bebê que fica de bruços para reforçar o pescoço, para reforçar os músculos das costas. Só eu não sabia que nem isso. Entendeu? O que acontece? São adultos que vão ter interferências crônicas, que criaram um padrão crônico. Entendi. Então a gente consegue ter isso também, por isso a importância da anamnese de cada paciente e por isso a importância da gente cuidar das nossas crianças. Essa anamnese, ela rola na primeira consulta. Como é que é essa Entre a primeira consulta? entre primeira e segunda consulta, né? Como que é essa primeira consulta? Porque tem pacientes que tu chegam aqui, eles já têm exame, eles já têm várias coisas que tu possa que tu já conhece, tu já entende, tu vê. Tem pacientes que chegam aqui cruz, não tem nem exame, o cara nunca fez uma análise da coluna, o cara chega aqui com o ombro mais baixo, um pé mais curto, o cara tem um baita de um desvio nas costas, nunca ninguém viu, né? O cara tem muita contratura, torcicolo, tu vai fazer um exame, tu vai fazer uma checagem do exame, né? Se o cara já tem uma degeneração, se o cara já vem, tem gente que tem hernia de disco, chega aqui com crise de hernia de disco e nunca fez um exame. Aí daqui a pouco um raio-x, uma ressonância magnética. Então essa pessoa, ela não vai ter a avaliação dela completa na primeira sessão, ela vai vir um retorno com os exames e a gente vai terminar essa avaliação e fazer essa checagem completa e entender a situação dela em 2 sessões e não em uma. Então varia muito de cada paciente, né? Mas é essa a importância que as pessoas têm que ter. A quiropraxia, ela é nessa linha de estilo de vida, nessa linha de qualidade de vida, é muito importante tu entender que tem coisas, padrões em adultos, que são lesões ou são situações que aconteceram lá na infância. Entendi. Né? Então é muito importante essa primeira consulta, esse conhecimento, essa anamnese, isso aí. E me diz uma coisa, tem alguma coisa, alguma história bem engraçada, ou óbvio que a gente não vai citar nomes, longe disso, né? Mas, nem tem como lembrar os nomes, né? Que tu consiga compartilhar com a gente, o cara chegou aqui, enfim, eu não faço ideia, né? Sempre tem, né? Eu no tempo que fotografava casamento, né? Tem cada coisa que eu já vi nessa minha vida aí, né, cara? Tem alguma coisa aí com relação a... bizarra, assim? Ou diferente, engraçada. Diferente, engraçada. Não saberia te dizer, não. Um exemplo, não. Tem. Sei lá, alguém... O cara chegou aqui gritando... enfim, tu que sabe, se não tiver também não tem problema. Não, cara, não sei. De verdade, assim, não... uma coisa que acontece, que as pessoas até postam ali, muitas vezes já vi gente postar isso aí. Você vai fazer uma... isso é engraçado. Você vai fazer uma correção, né? Um ajuste ali na pessoa, parte lombar ali, parte pélvica. Sim. E aí a pessoa tá cheia de gases, né? Aí, tá de sacanagem? Não, acontece. Um pedinho, tá tudo bem, né? Certo, aí a pessoa dá uma disfarçada, fingir que não aconteceu nada. Aquela situação constrangedora, que daí tu continua conversando com a pessoa como se não tivesse acontecido nada. Todo mundo sabe. Finge que é o estralo na coluna que ela tanto esperava, né? Todo mundo sabe que alguma coisa aconteceu, né? Acontece, né? O pessoal posta, vai vir aqui agora me pedir. Não, tem gente que dá risada, tem gente que percebe e dá risada. Não, tem gente, se tu procurar os vídeos, né? Eu fui pro porque na verdade acontece, cara, às vezes acontece, né? E as pessoas... acontece, né, cara? Tá ali. Também, é um reflexo, né? Sim, tá certo. Olha, tem. Se tu procurar na internet, eu tenho certeza que tu vai ver alguém que postou, fui no quiropraxista e larguei o pum. Vai ter certo. Ai, certo. Que loucura, cara, que loucura. Acontece, mas é isso aí. Beleza, legal. Cara, eu acho que a gente falou bastante, né? A gente abordou. Tem mais... Tem algum assunto que de repente tu acha que é legal a gente falar aqui, de repente alguma coisa... Eu gosto muito da coisa espinhosa, assim, né? Alguma coisa polêmica, alguma coisa. Eu gosto de tentar trazer isso. Obviamente, né, a gente não quer ofender nem nada, ninguém, né? Mas alguma coisa polêmica relacionada à quiropraxia, ou à profissão, ou que tu acha que seria legal a gente dar uma... Cara, olha, eu acho que seria legal falar isso. O que eu acho legal de falar? Quer buscar quiropraxia? Busque um profissional qualificado. Porque a gente está vendo muito
Estralador. Tá? Estralador de osso. Exatamente. É muito profissional. Não quer dizer que o cara não possa estar fazendo algo que talvez esteja correto. Ele tenha, talvez, um pouco de conhecimento. Mas, gente, olha só. Quiropraxia é graduação. Gisele, me fala só rapidinho pro pessoal aonde que eles te encontram, porque esse vídeo muito provavelmente vai estar também no YouTube, tudo sobre quiropraxia, deve ser o título desse vídeo. E vai ter gente vendo esse vídeo todo e tal, e obviamente quando ele chegar no final, vai dizer, precisa ir lá na Gisele. Como que te encontra, onde, também não sei onde você vai estar vendo, mas aqui abaixo do vídeo vai ter todos esses dados, mas é legal falar também pro pessoal, né? Então, o endereço da Coluna Smart é na rua Saldanha Marinho, 435, né? Fica no centro de Bento Gonçalves, na Galeria Solar, sala 802, oitavo andar, né? Então, tem o contato ali. E aqui na clínica a gente conta com 2 quiropraxistas, eu, Gisele Marim e a Kelly Perufo, que também trabalha na Coluna Smart. Isso aí, então 2 quiropraxistas aí para poder fazer o trabalho qualificado para você.